Olá, bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Sejam bem-vindos, segunda-feira, uma nova semana começando por aqui. Já estamos em maio, dia 4, 11 horas da manhã, e a gente já chega com as principais informações ao vivo de todo o nosso estado. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Marister. Isso significa que já vencemos a primeira etapa. Os 4 primeiros meses de 2026 já foram embora, Maria. Ou seja, 1/3 do ano já vivemos. E estamos em maio, com esse friozinho, com essa temperatura agradável. 21 graus agora em Balneário Camboriú. Céu azul em todo o território catarinense. Vamos ver daqui a pouco na previsão o que a Maria nos passa dos próximos dias. De Balneário, vamos agora com a imagem ao vivo de outra região do estado de Santa Catarina. Estamos mostrando São José e o trânsito tranquilo agora na BR-101. Só uma diferença, né? 21 graus lá em Balneário, 22 em São José, Maristé. Exatamente. Temperaturas um pouco mais amenas hoje, até com uma certa instabilidade, maior presença também das nuvens. Um cenário que amanhã já deve ser diferente, amanhã com muito mais sol e também com temperaturas mais altas. Detalhes que eu vou trazer para vocês em instantes na previsão do tempo. E agora a capital, temos Florianópolis na sua tela, com essa visão aí do continente para a ilha. Vocês estão vendo também a nossa ponte Hercílio Luz. Seguimos na contagem regressiva, lembrando que no dia que ela completa 100 anos, dia 13 de maio, estaremos ao vivo com o nosso programa super especial, direto da nossa ponte, Zanotto. E agora faltam 9, né? 9 dias, já estamos no dia 4, dia 13. Estamos vendo até a estrutura metálica, diversos eventos aconteceram ao longo desse fim de semana. Teve corrida, teve show na área continental e ao fundo ela, a ponte Hercílio Luz, chegando ao seu centenário. E os destaques dessa edição, Maria? Tornado na Serra Catarinense. Esse fenômeno atingiu a região de São Joaquim e causou estragos. Shayna Marcon. É isso mesmo, Maria Esther. Os meteorologistas confirmam que pode ter sido um tornado que atingiu o município de São Joaquim no último sábado e causou vários prejuízos nas localidades do interior e também no centro da cidade, com destelhamento de casas e também destruição de alguns pomares. Mas a Defesa Civil de Santa Catarina ainda aguarda laudos técnicos para confirmar se foi mesmo um tornado ou uma microexplosão. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto aqui no SCC Meio Dia. E aqui na capital, destaque: 6 meses de atraso em uma obra. A reforma na cabeceira da ponte Hercílio Luz gera caos no trânsito, principalmente para quem vive a realidade do dia a dia, os moradores da área continental. Daqui a pouco tem a reportagem completa mostrando como está a obra e esse novo atraso. E olha, mulheres são abordadas por um homem usando apenas cueca em Balneário Camboriú. Cris Pinheiro. É isso, Maria. Uma trabalhadora estava sentada no banco ali na Praia Central no final do expediente, quando foi surpreendida por esse homem só de cueca, semi-nu. Toda essa história, daqui a pouquinho a gente conta aqui no SCC Meio Dia. Obrigada, Cris. Até daqui a pouco. Estamos no ar. Fique com a gente. Maristério, uma segunda-feira que começou agitada para o Corpo de Bombeiros em Lages. Isso porque um prédio abandonado, onde funcionou já há tempo atrás uma creche, amanheceu com chamas no local. Esse local estava sendo ocupado por pessoas em situação de rua e na manhã de hoje, dessa segunda-feira, a estrutura pegou fogo. Então a gente vai ao vivo até Lages agora para conversar com a Shayna Marcon, que tem detalhes sobre essa ocorrência. Alguém ficou ferido, Shayna? Bom dia para você. Oi, Maria Esther, bom dia para você e para o Zanotto, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Felizmente, ninguém ficou ferido. Quando os bombeiros chegaram aqui no local para fazer o atendimento da ocorrência, já não tinha mais ninguém aqui dentro dessa estrutura, dessa creche, que funcionava uma creche, né, antigamente, e agora o prédio está abandonado já há algum tempo. E aí o pessoal aqui, né, os vizinhos, falam que muitos moradores em situação de rua ocupam o prédio aí durante a noite e também durante o dia, e aí acabou então acontecendo esse incêndio.
incêndio. Os bombeiros foram chamados por volta das 7h20 da manhã, né, com as chamas já bem em alta, assim, já pegando realmente fogo em toda a estrutura, principalmente na parte do telhado. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, então, o imóvel em alvenaria tem 2 pavimentos e cerca de 200 metros quadrados. A estrutura tinha piso e forro de madeira, o que contribuiu, então, para que as chamas se propagassem de forma rápida, né? Para combater o incêndio, então, os bombeiros montaram aí uma linha principal de abastecimento de água, além de 2 linhas de ataque direto ao fogo. Foram utilizados aproximadamente 9.000 litros de água na operação. O trabalho de combate às chamas aqui durou cerca de 25 minutos, segundo os bombeiros, e por mais 40 minutos que foi feito o rescaldo, então, que é o processo então de resfriamento e eliminação de focos remanescentes para evitar que o fogo recomece. Apesar da ação rápida das equipes do Corpo de Bombeiros, praticamente toda a parte interna da estrutura, né, do local aqui da edificação foi destruída, apenas a estrutura de alvenaria permaneceu de pé, né, permanece de pé. Então, essa estrutura aqui funcionava uma creche, né, da prefeitura, que foi retirada daqui por conta de muita ocorrência de animais peçonhentos e também de umidade aqui nesse imóvel, e aí a prefeitura então transferiu essa creche já há bastante tempo desse local para um outro local aqui no bairro Ipiranga. E aqui nesse local, então, nesse prédio, muitos moradores em situação de rua ocupam o local. E aí os moradores, o pessoal que mora aqui nas proximidades, reclama bastante, né, dessa situação, e os bombeiros informaram que provavelmente, né, esse fogo foi proposital, que alguém, provavelmente esses moradores de situação de rua, que colocaram fogo nessa estrutura aqui. Esse prédio, ele não pertence à prefeitura, ele pertence à Diocese de Lages. Nós entramos em contato, né, com a assessoria de imprensa da Diocese de Lages para saber o que vai ser feito nesse local, até porque a gente já mostrou a situação aqui do bairro Ipiranga, da Grutinha, não sei se vocês lembram, a gente esteve aqui mostrando a situação que estava abandonado, do mato tomando conta aqui, e a gente falou inclusive dessa estrutura aqui que estava abandonada também. Esse prédio, ele pertence à Diocese, e segundo informações então da assessoria de imprensa, eles ainda vão se reunir para saber o que vão fazer, né, com essa estrutura, se vai ser demolida e o que vai ser feito aqui nesse local, porque os moradores reclamam, principalmente, né, da quantidade de moradores em situação de rua que transitam aqui, que dormem e fazem algumas, né, arruaças aqui dentro do prédio. Então, a gente ainda não tem informações do que será feito, mas o prédio realmente, né, como os bombeiros falaram, a gente mostra ali, foi realmente destruído, ficou somente essa estrutura de alvenaria de pé, e agora a gente fica aguardando, né, esse posicionamento da Diocese de Lages para saber o que vai acontecer com esse prédio aqui e o que eles vão fazer, né? Porque a princípio a ideia era fazer uma doação para Caritas diocesana, né? Para fazer alguma estrutura para Caritas, mas agora, né, com o incêndio, a Diocese de Lages então deve tomar uma outra decisão com relação a esse prédio onde funcionava uma creche aqui em Lages. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Shana. Qualquer novidade, então, você traz aqui pra gente. Obrigada até agora. Agora, Maria, diferente dessa situação, que era um espaço que estava abandonado, a gente vai falar de um outro incêndio que foi um verdadeiro susto para uma família que estava dormindo quando acordou o imóvel pegando fogo. Mas acho que todos conseguiram sair a tempo, né? A Cris vem agora, atualiza essa informação ao vivo pra gente dessa ocorrência que destacou o trabalho dos bombeiros lá no Litoral Norte. Cris Pinheiro, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando aqui no SCC Meio-Dia. É isso, esse incêndio aconteceu ontem, por volta das 8h30 da manhã. Os bombeiros foram chamados para atender essa ocorrência numa kitnet que fica no bairro Morretes, em Itapema. Ao chegar no local, Zanotto, os bombeiros já perceberam que as chamas tomavam conta de toda a kitnet. Foi feito aí um isolamento térmico para proteger as residências que estavam ao lado e realizado o combate às chamas e rescaldo. Como a gente percebe nas imagens, não foi possível salvar, infelizmente, praticamente nada, mas as vidas, o mais importante, sim, Zanotto, foram salvas. De acordo com os bombeiros, a moradora contou que ela e os filhos ainda estavam dormindo quando ela foi acordada por uma das crianças, informando sobre esse fogo já no quarto onde eles dormiam. A mulher conseguiu acordar os demais filhos e tirar todo mundo, 7 pessoas, dessa kitnet sem ferimento algum. Por sorte, né?
ninguém se feriu. De acordo com a moradora, o incêndio teria iniciado em uma tomada. Ela confirmou aos bombeiros que não tinha nenhum aparelho conectado a essa tomada. As causas do incêndio agora, claro, vão ser investigadas pelos bombeiros. A família perdeu todos os pertences. De acordo com a prefeitura, a moradora já está recebendo auxílio para alugar um outro imóvel. No momento, ela não aceita deixar o local, é um local próprio dela, mas esse local foi considerado comprometido pela Defesa Civil. A equipe de assistência social está nesse momento prestando atendimento e tomando todas as medidas necessárias para garantir a saída dessa família desse local para uma residência, um imóvel mais seguro. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris. E a gente ainda vai falar de um terceiro incêndio, agora na rodoviária Rita Maria, que assustou a região central de Florianópolis e foi nesse final de semana, né, Zanotto? Bem no início da manhã de domingo, o fogo começou rapidamente, as imagens já mostrando o trabalho do pessoal da guarda até a chegada dos bombeiros e dos próprios funcionários ali do terminal Rita Maria. Agora, a Grazi acho que tem mais detalhes para a gente, porque ela está no local que teria justamente provocado o início das chamas e, consequentemente, esse incêndio. E esse espaço é um restaurante, né, Grazi? Muito bom dia, um ótimo início de semana. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia, Maria, todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está aqui em frente ao restaurante onde teria iniciado, então, esse incêndio. E o restaurante, nesse momento, está fechado. A gente conseguiu conversar com algumas pessoas que trabalham ali dentro e nos informaram que hoje eles não estão operando, porque, inclusive, se faz necessário que um engenheiro venha até o local e faça a verificação dos motivos que podem ter causado esse incêndio. Ao que tudo indica, teria acontecido, então, na coifa ali. E aí ainda não sabem ao certo, até porque a perícia do Corpo de Bombeiros, nós também conversamos com o Corpo de Bombeiros, ela leva pelo menos 30 dias. Então, não se pode afirmar, mas foi nessa parte ali onde tem a coifa na cozinha que chegou até o telhado. Inclusive, as imagens mostram bem, né, a fumaça toda que causou aí uma bastante impressão, né, porque foi fumaça dentro e fora da própria rodoviária ontem pela manhã, o incêndio que começou por volta das 7h30 da manhã. Então, os primeiros atendimentos foram feitos mesmo pelas pessoas que trabalham aqui juntamente com a Guarda Municipal, que foram os primeiros a chegarem até aqui, e começaram os trabalhos aí com extintores de incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Então, foram utilizados 2 caminhões do Corpo de Bombeiros para conter as chamas e, claro, depois fazer todo o rescaldo e toda a estrutura. A informação que a gente tem é de que a estrutura ainda não foi comprometida, ou seja, né, tá tudo certo aqui, mas é preciso avaliar quais foram as causas para, então, eles consertarem isso dentro do restaurante e aí sim ele voltar a funcionar. Já a rodoviária, a gente vai mostrar aqui para vocês, olha, a gente está no andar de cima, onde fica esse restaurante, ele fica no piso superior, mas a rodoviária está funcionando normalmente, então o que não temos mesmo é o restaurante. Inclusive, nesse tempo que nós estamos aqui aguardando para entrar ao vivo, muitas pessoas vêm até aqui para fazer a refeição, porque este é o único restaurante em operação aqui na rodoviária Rita Maria, rodoviária da capital de Santa Catarina, e nesse momento está fechado justamente por conta deste incidente que ocorreu ontem. Como eu falei, o laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 30 dias. E por aqui outras reformas também acontecem, né? Então, a gente espera esse laudo justamente para saber quais foram as causas que levaram este incêndio ao telhado do terminal Rita Maria. Essas são as informações, Zanotto. Obrigado, Grazi. Agora a gente fica avaliando, né, Maria Esther? Primeiro, a ação rápida, né? Do pessoal da guarda que estava, dos próprios seguranças do terminal, até a chegada do Corpo de Bombeiros, evitando um incêndio ainda maior. E a estrutura, né, que foi recentemente reformada, comportando essa situação toda, né? Porque a gente viu lá em cima o pessoal caminhando no telhado, olha, com esses extintores, combatendo. Agora a gente estava conversando aqui, né, Maria Esther, a quantidade de incêndios que a gente acaba noticiando aqui no nosso SC Meio Dia, e a causa é muito parecida, né? A falta da manutenção na tal da coifa, né? Na tal da coifa, né, que fica com aquela gordura acumulada muitas vezes, isso depende também da manutenção, da limpeza, higiene desses espaços. É claro que agora a gente vai aguardar o resultado da investigação, mas a gente vai seguir acompanhando por aqui. Obrigada, viu, Grazi? Agora, dá uma olhada nessa imagem flagrante de falta de responsabilidade na condução de um veículo automotor. Esse flagrante aconteceu na BR-282, região de Xaxim, oeste do estado, quando alguém percebeu que o motorista da frente estava em visível estado de embriaguez. É o popular zigue-zague, né? Vai para um lado, vai para o outro, e nós estamos com essa imagem
de uma das rodovias mais perigosas do estado de Santa Catarina, a 282, né, Bastos? Por que ela é tão perigosa assim? Porque ela é uma rodovia de pista simples, colisão frontal é o que mais acontece. E aí imagina um sujeito embriagado dirigindo à noite numa situação como essa. Meu caro Felipe Bastos, um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que acompanha o SC Meio Dia. Excelente início de semana para todos nós. Este flagrante, Zanotto, foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive, que monitorou esse motorista que estava fazendo aí manobras de zigue-zague em plena BR-282 no município de Xaxim, aqui no oeste do estado. Flagrante que foi feito na noite do último sábado. Segundo a própria PRF, ele chegou a invadir a contramão, colocando sérios riscos, outros motoristas que trafegavam ali por esse trecho. Durante a abordagem ainda, os policiais constataram, Zanotto, que ele não tinha carteira nacional de habilitação, ou seja, estava completamente errado. Além disso, o homem apresentava sinais claros de embriaguez. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,8 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor considerado aí crime de trânsito. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. De acordo ainda com a PRF, ele permaneceu detido durante a madrugada de domingo, tentando contato com familiares para pagar a fiança fixada em um salário mínimo. Zanotto. Ou seja, um salário mínimo é o dinheiro pago para um sujeito que não tem carteira de habilitação, que estava dirigindo embriagado durante a noite na 282, ter novamente o seu direito à liberdade. E é o que garante que esse sujeito não vai novamente pegar um veículo automotor e cometer as mesmas irregularidades? Será que realmente ele tem condição de permanecer livre diante do risco que ele expôs a todos que estavam trafegando pela região da 282? Mas esse é o nosso Código Penal. Essa é a nossa atual legislação. E assim agia a autoridade, então, quando concedeu o direito, o benefício a pagar essa fiança e voltar livre, impune às ruas. Agora, meu caro Bastos, diferente das semanas anteriores, nós passamos um fim de semana sem casos de destaque de violência doméstica, sem feminicídios, sem homicídios, mas a segurança pública nos traz ainda o dever da informação de uma tragédia envolvendo uma criancinha que é atropelada pelo carro do próprio pai em Chapecó, né, Bastos? Exatamente isso, Zanotto. Início de semana bastante difícil por aqui, uma tragédia, né? Esse não tem outro termo para não ser falado dessa situação que aconteceu na noite deste domingo. Uma criança, Zanotto, de apenas 1 aninho e 4 meses, ela foi atropelada pelo próprio pai enquanto ele estava saindo da garagem onde morava. Ele percebeu então que teria colidido, que teria batido em algo. Quando foi perceber, era o filho dele de apenas 1 ano e 4 meses. A vítima foi identificada como José Valentim Salvagni. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios pais, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Segundo a Polícia Militar, Zanotto, o acidente teria acontecido no momento em que o pai manobrava o carro para entrar na garagem da residência. Ao dar ré, ele sentiu um impacto e acreditou ter passado por um desnível, sem perceber que era o filho dele que estava logo atrás do carro. A mãe da criança teria presenciado tudo. Assim que perceberam o que havia ocorrido, os pais levaram o menino até uma unidade hospitalar, mas ele, infelizmente, não resistiu e morreu. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos e o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O velório do pequeno José acontece aqui em Chapecó mesmo durante toda essa segunda-feira e o sepultamento está previsto para a tarde. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e mandaram mensagens de apoio à família que vive um momento de profunda dor. A Prefeitura de Chapecó também, Zanotto, se manifestou por meio das redes sociais, lamentando, é claro, o ocorrido e informou também que o pequeno José, ele era estudante da rede municipal de ensino do CEIM Eldorado aqui na cidade e o CEIM Eldorado, então,
não vai ter aulas durante a tarde de hoje, até mesmo para respeitar o luto da família. Agora, imagina como que está esse pai e essa mãe dessa criança que, infelizmente, perderam o pequeno de 1 ano e 4 meses após esta trágica ocorrência. Zanotto, é claro, fica os nossos sentimentos, as nossas condolências para todo mundo que está passando por isso. Devolvo para você no estúdio. Que Deus possa confortar, né, o coração dessa família, desse pai, dessa mãe, de toda a rede ali da escola, da creche, que hoje também respeitando esse luto, para que eles possam seguir a vida agora com essa perda que vai ficar para sempre, né? Uma situação ali de manobrar o carro e como acontecem acidentes assim, né, gente? Como acontecem acidentes com crianças, acidentes domésticos, dessa pior maneira possível, onde não conseguiram salvar a vida dessa criancinha. Vamos seguir com mais informações, vamos para a região do Vale, porque lá teve um acidente de trânsito onde 3 pessoas estavam dentro de um carro e esse carro foi parar no rio, lá em Birama. A informação inicial é que apenas uma pessoa conseguiu sair, sobreviver, acho que era uma mulher na PC, que sai a nado, vai até a margem do rio e os outros 2 ocupantes do carro, já temos informações atualizadas? Paulo César, uma abençoada segunda-feira, informação ao vivo, é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto. Uma semana abençoada e acima do ótimo para todos nós. E é uma segunda-feira também de muita tristeza no Alto Vale. Uma segunda-feira marcada por dor e despedida. Foi sepultado agora há pouco o jovem Wesley Lauschewitz, de 19 anos, sepultado lá no cemitério luterano do centro, no centro de Presidente Getúlio. Era ele, o jovem de 19 anos, que dirigia o automóvel Gol, que foi parar dentro do rio Hercílio Luz. E já o outro jovem, o garoto Cauã Valmor Reiner, de 18 anos, ele é velado neste momento e será sepultado às 14 horas na localidade de Varaneira, em Vitor Meireles. Os 2 estavam neste veículo, portanto, o acidente aconteceu na madrugada deste domingo, na rua Lauro Miller, no bairro Balderja, em Birama. Foi uma saída de pista, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma jovem de 19 anos, a terceira ocupante do Gol, sobreviveu ao acidente. Ela nadou até a margem do rio e chamou por socorro. Resgate mobilizou profissionais, bombeiros voluntários de Ibirama, mergulhadores que realizaram esse trabalho de resgate que foi até o início da tarde deste domingo. E o comandante da corporação foi quem deu a triste notícia pelas redes sociais. Você confere agora. Nós localizamos então o primeiro masculino às 8 horas e 40 minutos da manhã de hoje, a 5 metros de profundidade. Logo depois, às 8 horas e 50, nós localizamos então o veículo, também a 5 metros de profundidade, aproximadamente 5 metros longe do primeiro corpo onde foi encontrado. E agora, ao 12h30, nós localizamos então o último jovem desaparecido, que estava a aproximadamente 20, 30 metros de distância de onde o carro submergiu e também estava numa profundidade de aproximadamente 5 metros. Nós lamentamos de uma forma muito grande a perda desses 2 jovens para essas famílias. A gente fica aí lutado também, né? E a gente sente a dor dessa família. Muito bem, então houve toda uma mobilização dos bombeiros, dos mergulhadores, né, no trabalho de resgate aos 2 jovens. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, lá na rua Lauro Miller. O primeiro corpo foi encontrado por volta das 8 horas da manhã e o segundo corpo do Cauã por volta de 12h45, como destacou o comandante da corporação. Esses jovens, Zanotto, eles participavam de um acampamento na trilha ou na pista do Tambane, também conhecido como trilha do Tambane, que fica lá no Caminho do Meio, no município de Birama. É uma localidade também onde é praticado velocross, tem pista de velocross lá. Eles estavam acampados e teriam saído de madrugada para fazer algumas compras em uma conveniência quando o pior aconteceu. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. Voltamos ao estúdio. Zanotto.
Obrigado, Paulo César. Lembrando que nós já estamos no mês de maio, né? Maio amarelo, sempre a conscientização, as informações da educação do trânsito. Daqui a pouco o Paulo César volta com mais informações da região do Vale. Porque agora a gente segue aqui o nosso SCC Meio-Dia para trazer um acidente que aconteceu também lá no Oeste, em uma rodovia estadual, durante o domingo, nas primeiras horas da noite de domingo, envolvendo pelo menos 3 carros. E o condutor de um dos veículos, um homem de 62 anos que dirigia um Volkswagen Gol, não resistiu aos ferimentos após a colisão. Ele bateu em um outro Volkswagen Jetta e também numa Toyota Hilux. No Gol, além do condutor que não sobreviveu, estava uma criança de 12 anos que teve ferimentos leves, foi levada ao hospital. Essa criança, assim como os outros 2 condutores dos demais veículos envolvidos, somente então ferimentos leves. Acidente na 283 em Chapecó por volta da 00:10 desse domingo. Aliás, a Militar Rodoviária Estadual já está com seu balanço da Operação Dia do Trabalhador, com uma redução significativa no número de acidentes, de feridos e de mortes. No ano passado foram 3 pessoas que perderam as vidas em rodovias estaduais. Nesse ano foram 2, uma delas desse acidente em Chapecó. Vamos lá, porque agora está na hora e na vez de chamar o espaço da nossa comunidade aqui no nosso SCC. Lembrando, se também você tem uma sugestão da sua comunidade, da sua rua, seu bairro, sua cidade e quer ver ela aqui na tela do nosso SCC Meio-Dia, é só você acionar o nosso WhatsApp, que você tem 2 caminhos, ou aponta a tela do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ali no cantinho embaixo, ou você coloca aqui o número 48 99162 2676, WhatsApp do nosso SCC Comunidade, para você também levar a sua reivindicação na tela aqui do nosso programa. Hoje a gente fala sobre uma obra de revitalização que está acontecendo em um importante viaduto que fica na parte continental aqui de Florianópolis e diretamente ligado à ponte Hercílio Luz, que está gerando muito trânsito, e havia uma previsão inicial de conclusão dessa obra, mas já sofreu alterações. A gente vai falar agora também sobre os espertinhos que durante as obras acabam furando a fila para ter um acesso, digamos, mais rápido à ponte Hercílio Luz. O Murilo Mestriner está acompanhando desde cedo essa obra, está no local, vai trazer para a gente um panorama da situação de momento e a prestação de serviço, atualizando os motoristas, porque como a gente já adiantou aqui, né, Murilo? Essa obra deve sofrer um novo atraso. Seja muito bem-vindo, uma excelente segunda-feira, informação ao vivo. É contigo, Mestriner. Bom dia, Zanotto. Bom dia, Maristé. Bom dia para quem está acompanhando o SCC Meio-Dia. A gente está aqui agora na rua General Eurico Gaspar Dutra. Aqui atrás de mim, se a gente seguir, a gente vai ter ali o acesso à ponte Hercílio Luz. E do lado tem o viaduto John Kennedy, que está em obras desde julho de 2025. Finalzinho de julho de 2025 começou essa obra de revitalização do viaduto. O prazo inicial era de 180 dias, ou seja, 6 meses, era para ter encerrado a obra em janeiro desse ano, porém, até hoje, o viaduto está interditado. Hoje de manhã a gente esteve aqui acompanhando a situação. Eu conversei com o engenheiro responsável pela revitalização. Ele não quis dar entrevista, mas ele afirmou que a obra deve seguir ainda até o final de julho desse ano. E aí, por conta dessa obra, a gente tem algumas questões de trânsito nesse ponto que eu tô. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, mas eu confesso que são tantas questões que fica um pouco difícil. Aqui onde a gente está, tem uma faixa exclusiva para ônibus. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Cris, mostrar. Então tem essa faixa que ela começa ali na outra quadra, na outra rua. Então, os carros, eles têm 3 vias, do nada eles ficam com 2 vias, então muitos carros acabam invadindo essa via de ônibus. E aí aqui a gente desemboca em 4 vias. Só que a via de cima, a 4ª via, ela deveria estar sinalizada com aqueles tachões e tudo mais, só que não tá, só tem uma faixa contínua, e o que acontece é que muitos motoristas acabam vindo em alta velocidade, porque a gente aqui está num morro, numa subida, então o motorista ele precisa aumentar a velocidade para conseguir subir esse morro, e aí acaba invadindo, e aí acontece o que está acontecendo ali. Vem um carro lá daquele retorno, e aí acaba correndo o risco de bater ali com os outros carros que vêm dessa 4ª via.
No chão tem uma sinalização de pare para quem vem do retorno. Porém, essa sinalização tá bem mal sinalizada, na verdade. Tá tudo riscado, quase não dá para ver ali a sinalização de pare. Não tem nenhuma placa também informando. Aqui, para os moradores, enfim, para os pedestres atravessarem a faixa de pedestre, fica bem complicado, porque, como eu disse, é num morro, os motoristas vêm em alta velocidade, a gente consegue ver aí que eles estão em alta velocidade, então fica difícil, não tem nenhum semáforo para parar e tudo mais, então o pedestre sempre acaba esperando bastante. E aí uma outra questão é que aqui, a gente, como tem a faixa de ônibus, o carro ele não consegue seguir nessa via. E aqui a gente tem um centro comunitário, a gente tem algumas casas nessa rua aqui, essa na verdade é a Avenida Governador Ivo Silveira, então a gente tem aqui o acesso a esse centro comunitário, que tem um campo de futebol, a gente tem alguns comércios aqui e também casas. E aí, para o morador ou para o trabalhador acessar essa rua, ele precisa cometer uma infração de trânsito. Porque aqui é a faixa de ônibus, então ele tem que invadir a faixa exclusiva de ônibus e não pode fazer essa conversão aqui à esquerda, e ele precisa converter. Porque o outro acesso da rua é onde o viaduto viaduto John Kennedy, está interditado. Então, pelo outro lado, o morador, o trabalhador não consegue acessar. Na próxima entrada ao vivo, eu vou mostrar que um morador, inclusive, ele está com acesso da casa dele interrompido. Ele não consegue acessar a casa dele com carro, apenas a pé. Então, felizmente, ele tem 2 carros, então ele consegue deixar um carro na rua e o outro carro ele não está conseguindo tirar de dentro de casa. Ele falou que, inclusive, ele trabalha com o outro carro, mas ele não consegue tirar porque o acesso da casa dele está impedindo por conta dessas obras que, como a gente falou no início da nossa entrada, era para ter encerrado em janeiro e hoje a gente já está em maio, a gente está aí há poucos dias do aniversário de 100 anos da ponte, e um dos principais acessos da ponte vai participar, assim, digamos, dessa comemoração interditado. Então é isso, volto com vocês no estúdio e já a gente volta mostrando ali a casa desse morador que está com o acesso interditado. Então, daqui a pouco o Murilo volta, ouvindo a comunidade, atualizando essas informações desse atraso, né, que somado à data inicial, mais agora essa nova previsão, por isso chegamos ali a 6 meses, né, da conclusão que havia sido planejada inicialmente para essa obra fundamental do acesso do continente com a ilha de Santa Catarina. E você também quer participar do nosso SCC Comunidade? Está à sua disposição. Tem alguma denúncia, alguma reclamação, alguma situação na sua rua, na sua comunidade que você acha que precisa ser agilizada? Manda mensagem aqui para a nossa produção no 4899 162 2676, que o nosso SCC Comunidade vai até você em qualquer cidade, em qualquer região do estado de Santa Catarina. E daqui a pouco tem o nosso SCC Esporte e a contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 38 dias para o início da maior competição do planeta, que você vai ver tudo aqui na tela do nosso SCC SBT. Daquele jeitinho, a Angélica Varaschini chega na sequência e ela vai estar junto com o Galvão de Floripa, porque eles foram às ruas para saber dos torcedores se já estão empolgados ou não com a seleção brasileira. Qual o resultado dessa interatividade? É o nosso Galvão Bueno de Floripa ouvindo a torcida da seleção brasileira daqui a pouquinho no nosso SCC Esporte. E a gente fala ainda nessa edição sobre o que aconteceu na Serra Catarinense nesse fim de semana. Tornado que atingiu uma área agrícola em São Joaquim, causando prejuízo. Sorte que boa parte já da safra da colheita da maçã já foi finalizada, né? Mas ainda tem algumas, eu acho que a Fuji, né? Que ainda estava na fase final de colheita, e o estrago que foi na área rural, porque se pega na área urbana, aí nós teríamos com certeza pessoas feridas, um dano ainda maior. Intervalo comercial, agora são 11 horas com 33 minutos. Nós voltamos na sequência, na sua companhia aqui no nosso SCC Meio-Dia. Horas 35 minutos, estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e agora a gente vai falar dos estragos causados por um temporal que atingiu a cidade de São Joaquim no fim de semana. A chuva e os ventos fortes já atingiram algumas localidades ali do interior e destruíram até pomares de maçã. Além disso, algumas casas também ficaram destelhadas. A Xana Marcon está ao vivo com a gente, vai trazer as informações sobre esses estragos.
Os meteorologistas falam até de um possível tornado. É isso mesmo, Shaina? Isso mesmo, Maria Esther. Bom dia novamente para você e para quem nos acompanha. O meteorologista Peter Scheuer, afirma tecnicamente que pode ter sido realmente um tornado que atingiu o município de São Joaquim entre 3h15 e 3h50 da madrugada de sábado, do último sábado, causando estragos aí consideráveis, principalmente em algumas localidades do interior de São Joaquim. A gente vai ver aí nas imagens alguns estragos, que foram causados por essa chuva, essa tempestade que atingiu a região no sábado. Segundo informações, então, da Defesa Civil do município de São Joaquim, os estragos foram registrados tanto na área urbana quanto também lá nas localidades do interior. Na localidade de Bentinho, por exemplo, houve danos nos barracões agrícolas, destruição parcial de estruturas de proteção de pomares e um grande prejuízo também na produção de maçãs, com muitas frutas derrubadas no chão. A sorte, que os produtores já estão no fim da colheita da maçã Fuji, então, realmente, a maioria, dos pomares já estava com a sua produção já 80% a 90% já da colheita concluída. Já na região do Pericó, casas foram atingidas e os trabalhadores, as pessoas, os moradores tiveram que no sábado ir bastante trabalho para fazer a limpeza de alguns locais e recuperação, inclusive, dos imóveis lá que foram atingidos. Na localidade de Caiamba, 5 residências foram afetadas e uma precisou ser isolada por conta dos danos estruturais. Já na rodovia SC-114, teve uma árvore, que caiu sobre a pista e chegou a interromper parcialmente o tráfego lá durante o sábado. E aí o Corpo de Bombeiros é que fez a remoção dessa árvore lá no local. No centro de São Joaquim, a força da chuva causou uma erosão lá na via, destruindo parte de um meio-fio e abriu um buraco ali com risco de ampliação aí do dano. Também houve registros de ocorrências nos bairros Martorano e Nossa Senhora Aparecida, com residências atingidas parcialmente aí, destelhadas por conta desse vento. O meteorologista Peter Scheuer mandou um vídeo para a gente falando então desse possível tornado que atingiu o município de São Joaquim no último sábado. Vamos ver o que ele disse. A presença de uma frente fria, aliada a um sistema de baixa pressão, reforçou uma linha de instabilidade com o potencial para estar favorecendo a formação de uma supercélula. E essa supercélula, associada a essa linha de tempestades, passou sobre a região de São Joaquim, provocando um tornado. Esse tornado, no meu ponto de vista, foi entre F0 a F1, causando muitos transtornos, árvores que foram retorcidas, destelhamento e destruição. A Defesa Civil de Santa Catarina ainda não confirmou se realmente foi um tornado, O meteorologista Peter Scheuer já afirmou que foi um tornado, mas a Defesa Civil ainda aguarda, mais detalhes e um laudo técnico aí para emitir, então, confirmar que realmente foi um tornado que atingiu a cidade lá, o município de São Joaquim. Por sorte, ninguém ficou ferido, não teve nenhuma pessoa desalojada e também desabrigada, mas houve estragos aí estruturais em algumas casas e também nos pomares de maçã, como a gente viu aí nas imagens. Eu volto com vocês aí no estúdio, Maria Esther. Vamos seguir acompanhando, Shaina. Obrigada, pelas informações. E as fortes chuvas do fim de semana causaram também transtornos em pelo menos 2 municípios da região oeste do estado. O Felipe Bastos está chegando agora para atualizar as informações. Que cidades são essas? Bastos, bom dia para você. Olha, Maria Esther, bom dia para você novamente, bom dia para todo mundo. Pelo menos 2 cidades, sim, tiveram estragos e, olha, transtornos bastante grandes para os moradores desses 2 municípios. São eles Abelardo Luz e também o município de Irani. Eu começo falando então desses estragos e transtornos em Abelardo Luz, porque por lá a Defesa Civil atendeu ocorrências relacionadas ao grande volume de chuva registrado principalmente na manhã do último sábado. No bairro São João Maria, por exemplo, houve movimentação de solo em uma área com 5 casas de um programa habitacional. Muros chegaram a ceder por causa do acúmulo de água, mas apesar do susto, não foram identificados danos estruturais nas residências. A boa notícia é essa, Maria? As equipes da Defesa Civil, com o apoio dos bombeiros e da assistência social, orientaram os moradores e a área segue em monitoramento. Ainda no município de Abelardo Luz, uma enxurrada atingiu a rua Exídio João Guerra e invadiu casas. Ao todo, 11 residências foram afetadas, mas por sorte, ninguém ficou desalojado ou até mesmo desabrigado. Mudando de município agora, indo para Irani, lá a situação também do temporal também mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários.
foram atendidas ocorrências de destelhamentos, alagamentos, infiltrações e até a queda de uma estrutura sobre uma casa. Além disso, pelo menos 9 quedas de árvores foram registradas em rodovias e também em áreas urbanas. As equipes também distribuíram lonas para ajudar os moradores atingidos. A Defesa Civil também segue em alerta no município de Irani e orienta a população a acompanhar os avisos dos órgãos oficiais. Em casos de emergência, o telefone é o 193 dos bombeiros. Segunda-feira, então, de monitoramento aqui na região oeste do estado. Chapecó teve também uma chuva forte também na manhã do último sábado, mas sem grandes transtornos. A gente, é claro, vai seguir acompanhando, né, Maria Esther, principalmente a situação desses 2 municípios, Abelardo Luz e Irani, e qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Devolvo para você no estúdio. Obrigada, Felipe Bastos, pelas informações. E agora a gente vai falar sobre o El Niño e também as previsões e alertas que têm gerado preocupação. Eu acredito que alguns de vocês já podem ter visto alguns avisos nas redes sociais, alguns meteorologistas que estão aí também se pronunciando com relação a esse fenômeno. E a Defesa Civil de Blumenau resolveu se manifestar agora e considera os alertas precipitados e alarmistas. Então, a gente quer explicar para quem está em casa, porque o nosso papel aqui também é de dar essa informação correta, sem fazer nenhum alarde, para as pessoas se organizarem caso tenha essa chuva mais intensa. A gente sabe que no Vale a gente tem esse histórico de enchentes, muitas delas tragédias ali na região, e o nosso papel é que passar essa informação correta para a população se organizar, né? Se preparar caso tenha essa chuva mais intensa. PC, conta pra gente então o que diz a Defesa Civil, tanto de Blumenau quanto a estadual. Bom dia para você. Muito bom dia, Maria Esther. Uma semana abençoada para você também, Maria. Olha só, a gente começa primeiro destacando esses alertas que têm sido feitos por alguns meteorologistas nas redes sociais. O último alerta, inclusive, veio em tom de cobrança para as autoridades providenciarem prevenção, ações de prevenção para combater as enchentes, por exemplo. O alerta foi do meteorologista Peter Schauer. A gente vai conferir um trecho da fala dele que gerou preocupações, uma previsão que desenha um cenário de tragédia para Santa Catarina. A gente confere agora. É um El Niño que vai ser tão forte que ele vai chegar à categoria de Super El Niño, sim. E o auge desse El Niño vai ser bem na primavera. O que vocês estão esperando para começar a alertar, gente? Meu Deus, eu fico indignado porque eu vejo pessoas que deviam estar alertando, agora que é o momento de alertar, né? Não por qualquer coisa, agora que é o momento para alertar. E aí o pessoal fica, não, é que ainda é incerto o que vai acontecer, porque é um El Niño que ainda traz dúvidas. Traz dúvida do quê? É um El Niño muito forte. Eu nunca vi um potencial energético desse. Vai ter tornados no oeste da região sul do Brasil, mas isso eu falo com gosto mesmo. Vai ter enchente, vai ter problemas associados a deslizamento de terra, queda de barreira. Vocês estão esperando ter um transtorno do que aconteceu no Rio Grande do Sul de novo? Comece agora, cara, urgentemente fazer a limpeza desses rios. O que vocês estão esperando? Cara, tem que fazer isso o mais rápido possível. Muito bem, o meteorologista Peter Schauer, então, com esse alerta, desenhando um cenário terrível para Santa Catarina entre o meio do inverno e a primavera deste ano, prevendo enchentes, tornados e também deslizamentos de terra para Santa Catarina. A gente vai conversar com o secretário agora da Defesa Civil aqui de Blumenau, porque depois desse alarme, a Defesa Civil de Blumenau resolveu se manifestar, se posicionar também e classificou em uma nota que essa é um alerta fora de hora, prematuro e precipitado também. Secretário, por que a Defesa Civil entende que é uma previsão precipitada, prematura? E os catarinenses têm motivos para se preocupar ou não? Bom dia. Bom, muito bom dia a todos que nos assistem. Bom, o El Niño, na sua evolução, ainda ele está em fase de formação, né? Os nossos meteorologistas estão acompanhando esse processo
né? A agência internacional americana ainda não se manifestou, que é a que faz toda a gestão do processo do El Niño, ainda não se manifestou oficialmente, então é prematuro afirmar que haverá tragédias climáticas, né, na nossa região. Ela até pode acontecer, desde que ela venha acompanhada de outros fatores climáticos, né? E o El Niño ele pode se constituir um El Niño fraco, um El Niño moderado ou até um El Niño forte. Mas neste momento, com essa antecedência, é impossível nós precisarmos, né, uma posição efetiva, né, e confirmar essa posição, porque isso acaba criando até um alarde, inconsequente? Um inconsequente sistema de pavor até na comunidade. E nós fomos aqui instados por várias pessoas da comunidade em relação a essa situação que foi divulgada. Então a nossa manifestação, que a população tenha cautela, acompanhem os nossos avisos e alertas, que nós vamos acompanhando para e passo a evolução, e assim que houver alguma confirmação, nós imediatamente vamos divulgar através dos nossos canais de comunicação e também através do nosso aplicativo Alerta Blue. Muito bem, agora o meteorologista ele também questiona, ele cobra que as autoridades tomem as devidas providências imediatas a partir de agora. Nesse sentido, o que a Prefeitura de Blumenau tem realizado no sentido de prevenir? Bom, nós, historicamente, nós cobramos sempre, né, todas as medidas preventivas cautelares possíveis em qualquer situação climática do ano, seja na primavera, no verão, no inverno, no outono, porque a precipitação pluviométrica pode acontecer em qualquer uma dessas estações. Nós aqui temos um protocolo muito bem definido para enfrentamento de qualquer tipo de desastre. É claro que todas as medidas preventivas, tanto do poder público quanto das pessoas, como limpeza de drenagem, limpeza de canais de cursos hídricos, né? Os nossos diques, semana passada, inclusive, nós complementamos o dique do PI5 com todos os equipamentos novos funcionando 100% na sua capacidade operacional. Então, todas essas medidas já estão sendo tomadas pelo nosso município e, obviamente, que a medida se for confirmando a vinda da condição de El Niño, dependendo de qual seja o seu estágio, nós vamos intensificar essas ações e nós vamos, principalmente, informar a comunidade das medidas a serem adotadas preventivamente por cada um. Muito bem, o senhor disse que nesse momento, então, tecnicamente, não é possível saber qual vai ser o tamanho do estrago desse El Niño que vem por aí. Quando isso será possível? Olha, eu acredito que no início do inverno, até a metade do inverno, nós teremos aí a confirmação dessa evolução, dessa constituição, da forma como ele virá para a nossa região, e então nós teremos condições técnicas de informar a sociedade de uma situação real que irá acontecer. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua participação. A gente também tem um posicionamento da Defesa Civil Estadual, Marister, que em nota diz que a Secretaria de Estado tem trabalhado também e orientado a população, reforça que comunicações dessa natureza exigem prudência, responsabilidade e rigor técnico. Nesse sentido, a Defesa Civil pauta sua atuação na divulgação de informações oficiais fundamentadas em dados e análises de instituições reconhecidas, evitando qualquer tipo de alarmismo ou antecipação de cenários que ainda são incertos. Marister, a gente sabe que informação de qualidade salva a vida, né? Assim como planejamento, prevenção, treinamento do pessoal da Defesa Civil, também da população. Informação precisa e na hora certa também salvam vidas. A gente vai seguir acompanhando esse cenário que se aproxima, né? As previsões é que o El Niño vem com mais força a partir do inverno e somente lá no início do inverno é que a Defesa Civil afirma que será possível ter uma ideia e uma noção mais exata de que tipo de El Niño que vem, que estágio que ele vem, com que força ele virá para o estado de Santa Catarina. Estamos ao estúdio. Você, Maria.
É isso, né, PC? Porque a gente sabe que muitas dessas informações, o que os meteorologistas têm falado, é que precisa de um curto prazo, né, um curto espaço de tempo para conseguir precisar, né, com mais qualidade dessas informações, até para a gente poder passar para quem está em casa. Agora, é claro que o Estado já pode ir fazendo seu trabalho, sim, no cuidado com os rios, das estradas, no preparo desses profissionais. Se a gente sabe que esse El Niño vem, independente da região exata, a gente já pode preparar toda essa equipe, porque a gente sabe que vem chuva por aí este ano, principalmente ali a partir do inverno. E claro que aqui no SCC-SBT a gente sempre vai passar essas informações em primeira mão para vocês aí de casa. Obrigada, PC! E o SCC-SBT continua acompanhando a situação dos moradores e pescadores da Praia de Naufragados, no sul da ilha. E na sexta-feira, o Zanotto ele foi lá acompanhar a colocação da placa de autorização para a construção do novo rancho de pesca. Olha só. Nossa ida até a isolada praia de Naufragados é feita pelo mar. Depois de menos de 10 minutos, o mar hoje colaborou, está calmo. Chegamos então aqui à praia de Naufragados. E a gente já tem a imagem agora da situação atual, né? Com a demolição dos ranchos, dá para ver bem ali o bar do Seu Andrino, o bar do Cacau, demolidos. E agora a gente vai descer do barco para fazer esse ato, a instalação dessa placa que marca o início da construção do novo rancho da pesca artesanal da Safra da Tainha, justamente nesse dia, 1º de maio, a abertura oficial aqui em Santa Catarina. Hoje era um dia que certamente, feriado, dia do trabalhador, com uma condição climática como essa, esse local estaria totalmente ocupado por famílias, por pessoas que visitam aqui essa praia, que fazem a trilha, mas essa é ainda a triste realidade. Com o que sobrou, com os escombros do restaurante aqui do Cacau e do lado do Andrino. Aqui circulando pela praia a gente encontra já visitantes, turistas, como essa família chegando aqui em Naufragados. Aqui também um grupo de jovens aproveitando a praia. Agora a diferença é que dessa vez eles precisam vir com os alimentos, com os mantimentos. Ó, tem garrafinha d'água, tudo, porque agora não tem banheiro, não tem restaurante. Agora não tem nada, né? A gente até estava comentando que a gente não trouxe muita coisa para comer. Eu achei que ia ter restaurante, mas não tem, né? E aí... Enfim, que pena, né? A gente veio com pouca coisa, pouco mantimento, a gente não estava esperando, até porque as outras vezes sempre a gente veio, usou, utilizou ali para comprar água, para comer alguma coisa. Então acho que faz falta. Estiva! De repente, o sinal do vigia no costão indica a aproximação do cardume. Logo começa aquela correria para colocar barco e rede na água. É, Raça, mas passado alguns minutos, não foi dessa vez, porque o que acontece? Agora a maré está na vazante e aqui próximo tem uma bancada de areia. E segundo os nativos aqui, os pescadores, o cardume quando se aproxima e essa bancada de areia está muito próxima, o peixe acaba voltando. Por isso que não deu tempo para fazer o cerco. Mas a gente já viu que a pesca da tainha está garantida nessa temporada aqui na praia de Naufragados. Essa aqui é uma das 3 canoas que agora vão ter novamente esse espaço, o rancho, para ser abrigada. Aqui está o número de matrícula dela, que mostra bem que é uma canoa que vem de longo tempo. No documento ela tem 80 anos. Agora, Luciano, já pertencia a outras famílias e você me falava, se bobear, até perto dos 200 anos essa canoa. Diz o pessoal aqui da Caeiro, mais antiga ali, tem pessoas de 98 anos ali, diz que ela passa de 200 anos essa canoa. Aí tu vai deixar uma canoa dessa num tempo, próximo ano ela tá toda podre, cara. Não tem como deixar uma canoa dessa no relento, no sol, na chuva, no sereno. Toda a vida ficou guardado. Lá em cima o rancho a gente guardava a rede na alho seda. Na alho seda tem que ser guardado dentro do rancho coberto, porque senão apodrece. Faz uma semana desde que o rancho foi demolido. Nesse tempo todo elas ficaram aqui no relento, à luz do sol. Sol, na chuva, deu chuva, ficaram aí na chuva, no sol, no relento. Aí agora a nossa preocupação tá para entrar uma ressaca bem grande. A gente abrigava as canoas lá dentro do rancho, agora a gente jogou lá para trás, para botar lá para trás por causa dessa ressaca que vai vir. Porque a última ressaca que veio foi lá na porta do rancho. Mesmo com a liberação prévia para a construção de um rancho provisório para a pesca da tainha, dúvidas ainda permanecem. Como o local exato para a instalação,
Conforme o artigo 6º dessa liberação, o rancho não pode ficar em uma área de restinga, uma área de preservação permanente. Deve ser construído na faixa de areia da praia. O que em dias de ressaca, como nesse último domingo, inviabiliza o local, com o avanço do mar por toda a orla. Olha a força d'água aí, olha só a força d'água. Semana passada, aquela tristeza toda, né? Hoje, pelo menos, essa garantia de ter o rancho para botar as canoas e, quem sabe, aproveitar essa safra de tainha ainda, né? Se Deus quiser, nós estamos todos aqui, todos realizando um feito. Não vai ser fácil, mas tem que correr contra o tempo. Mesmo assim, o homem lá em cima vai ajudar e nós vamos conseguir. Agora a gente vai descobrir, né, se vai dar para utilizar ainda, pelo menos parte dessa estrutura que não foi demolida. Tá aqui, ó, a tradicional canoa também. Já dá para saber se usa esse espaço mesmo, se vai ter que derrubar isso aqui ainda? O que a gente pode adiantar do que vai ser feito aqui? Então, a gente vem hoje até a Praia de Naufragados, né, para realmente iniciar, né, essa nova etapa, que depois da outorga pelo SPU, então um novo rancho na Praia de Naufragados para garantir dignidade aos pescadores, principalmente na safra da tainha. O momento do vigia na praia é realmente, né, olhar para o horizonte, aguardar, é tempo da tainha, e essa comunidade não pode deixar de participar da safra da tainha e de trabalhar com dignidade. Dando o exemplo da pesca artesanal, que é isso que nós estamos vendo, a união, cada um ajuda como pode, acho que é justamente isso que está faltando para Naufragados. Uma união entre todas as entidades do governo federal, do governo do estado, do governo municipal. E entender morador por morador quem é que está na comunidade de Naufragados, há quanto tempo e qual o interesse das pessoas que lá estão residindo. É realmente a pesca? Então que essas pessoas tenham esse espaço, tenham esse rancho construído, né? Mas é preciso que todos os entes estejam envolvidos nisso, porque numa semana vai lá o governo federal, manda derrubar. Na semana seguinte, novamente, um outro órgão do governo federal libera a construção do rancho. Aí diz que o rancho tem que ser feito na faixa de areia. Mas se fizer na faixa de areia, como nós vimos no domingo, o mar leva, ele precisa estar no lugar abrigado, ele precisa estar onde era antes, a restinga. Então, são legislações que acabam comprometendo algo que a natureza não está nem aí. Porque a natureza ela é volátil, o mar ele trabalha, ele mexe conforme o vento, conforme a ondulação. Então, é preciso que haja a união entre todos os envolvidos para preservar esse espaço e que a prioridade seja realmente a natureza. E não é o que nós estamos vendo, porque defender uma ação como essa de preservação, deixando todo esse entulho, deixando todo esse patrimônio abaixo, eu não consigo entender como uma ação de preservação da maneira que está, Maria. Exatamente, Zanotto. Vamos seguir acompanhando ali a situação de Naufragados. Vamos seguir por aqui agora com o SCC Comunidade chegando. A gente volta a falar sobre a obra do elevado John Kennedy na cabeceira continental da Ponte Hercílio Luz. O prazo de entrega da obra era de 6 meses, mas até agora nada. E por lá, Zanotto, a situação é complicada para os moradores e também por quem passa ali pela região, porque, olha, é um transtorno que está ali, né? E agora o Murilo Mestriner, ele vai chegar novamente ao vivo para trazer os detalhes. Os moradores estão enfrentando problemas até para sair de casa, é isso mesmo, Murilo? Mostra para a gente a situação aí. É isso mesmo, Marista. Como eu adiantei antes, aqui a gente está na Avenida Governador Ivo Silveira, que é uma avenida que ela praticamente está impedida de ser acessada via carro e tudo mais. Então aqui a gente adiantou antes na outra entrada. Não é possível fazer a conversão à esquerda para entrar na via, então quem precisa entrar tem que cometer uma infração de trânsito. E aí nem o caminhão do lixo está passando por aqui. Como a gente pode ver ali, tem bastante lixo acumulado, porque nem o caminhão de lixo está conseguindo passar. Além disso, os postes de luz aqui foram violados, então os postes de luz eles estão sem luz à noite, gera muita insegurança para quem mora aqui na região. E essa daqui seria a rua de acesso da casa do Kainan. Porém, como a gente pode ver, tem aqui todo esse entulho da obra, aquele ali é o carro dele, ele não consegue passar com o carro aqui. A gente está ao vivo aqui com o Kainan, que é morador. Kainan, uma situação que deveria ter acabado em janeiro, né? O prazo era de 180 dias. Enfim, o que tu está enfrentando aqui nesses últimos meses, quase um ano aqui, para tentar acessar a tua casa? Primeiramente, bom dia a todos. Então, a gente vem enfrentando bastante dificuldade, principalmente nos dias de chuvas, né? Que vem, primeiramente, cessando nosso direito de ir e vir, que é a nossa entrada na nossa casa. Então, dias de chuva vem
dificultando bastante nosso acesso. Já conversamos algumas vezes com o engenheiro responsável da obra, solicitando encarecidamente para ele, para poder liberar o acesso à nossa casa, porém não conseguimos, né? Graças a vocês, graças a outra, a Guarda Municipal também esteve aqui ontem. Junto disso, do impedimento de acesso à nossa casa, vem a falta de iluminação, que traz insegurança pública, e o outro que é essa obra que está de acesso livre. Tem muita gente frequentando em cima dessa obra, sendo que no meio da obra existem buracos que crianças podem cair. Como não tá livre acesso, pode ser que uma criança vá brincar e caia dentro de um buraco, ou até uma idosa, uma pessoa não sabe que a obra está acontecendo porque realmente essa obra está jogada, abandonada. Porque já vi muitas pessoas trafegando aqui, não tem uma iluminação. Inclusive, fica muito difícil para as mulheres passarem aqui no acesso que vem daqui da Beira-Mar e também do... Vamos mostrar aqui, o Cris, nosso cinegrafista, vai mostrar qual que é o acesso da casa, que deveria ser o acesso da casa do Kainan. Então aqui ele conseguiria entrar, aqui tem o portão da casa dele, e como a gente vê aqui tem uma senhora subindo a escada, esse é o acesso que os pedestres têm aqui para subir a via. Ali o nosso cinegrafista consegue mostrar as obras do viaduto, então, enfim, a previsão é para ser entregue. Não tem nenhum parapeito, né? E é realmente que indigna a gente, sabe? É um serviço público, esse que é um serviço para ser nosso, de público, todo mundo, a gente fica realmente revoltado. Não tem parapeito, não tem segurança, onde que está a verba disso? Cadê os engenheiros para poder acompanhar uma obra dessa? A gente sabe que o mínimo, quem estuda sabe que tem que ter parapeito, tem que ter segurança, a obra tem que ser fechada no final do dia. Graças a Deus não aconteceu nenhuma barbaridade com ninguém ainda. Mas imagine se alguma criança corre aqui, vai para lá, algum cachorro, que inclusive eu também tenho cachorro, foge e cai em cima, vai para a via pública. Sabe? São coisas que indignam. É um cenário de fato de insegurança aqui nessa localidade. Volto a falar, a gente está na cabeceira da ponte na parte continental, aqui a Avenida Ivo Silveira, viaduto John Kennedy, que está em obras de revitalização desde julho de 2025. O prazo inicial da obra era de 180 dias. Hoje, eu tive aqui de manhã, conversei com o engenheiro responsável, o Lucas. Ele me informou que ele não quis dar entrevista para a gente, informou que o novo prazo de encerramento da obra é para final de julho. Inclusive, a Prefeitura de Florianópolis nos enviou uma nota, duas notas, na verdade, sobre os questionamentos que a gente fez. Então, a Prefeitura reforça que o término dos trabalhos de recuperação do viaduto John Kennedy está previsto para o final de julho. Dentro das intervenções, desde o princípio, foram feitas adequações para evitar dificuldades no acesso pelos moradores, inclusive com a ampliação temporária de sentido de via na região. Sobre o impedimento relatado, que é o que a gente estava mostrando aqui agora, a Prefeitura afirma que já foi sanado, tratando-se de dinâmica pontual necessária ao canteiro de obras, mas como a gente mostrou ao vivo aqui, não é bem esse o cenário. Em relação à iluminação, quando há registro de furto de fios ou outros prejuízos à rede, o município imediatamente aciona a equipe responsável pela manutenção, colocando o reparo no cronograma de trabalho. Cabe destacar ainda assim que, enquanto a obra seguir, trechos do viaduto estarão com a rede desligada em virtude das mudanças na estrutura. Com acesso liberado no trecho residencial, a coleta de resíduos segue ocorrendo normalmente. De toda forma, a Prefeitura vai encaminhar a equipe até o local para averiguar a situação relatada e reforçar a coleta de eventuais resíduos depositados. Em relação às alterações da via, que a gente tinha falado inicialmente na outra entrada, a Prefeitura respondeu o seguinte: as alterações viárias na região de acesso à Ponte Hercílio Luz, no continente, foram efetuadas com o objetivo de aprimorar a circulação de veículos na região. Com a nova rótula, condutores ganharam mais segurança nos deslocamentos e caiu a retenção de trânsito, principalmente nos horários de pico. O transporte público com a faixa exclusiva teve redução de até 12 minutos no tempo de trajeto, beneficiando diretamente os usuários no dia a dia. Ao longo das mudanças, foi instalada toda a sinalização horizontal e vertical cabível dentro das normas de trânsito vigentes. Esse foi o posicionamento da Prefeitura em relação a todos os nossos questionamentos. Mas assim, a gente consegue ver aqui que esse lixo está acumulado. A gente conversou tanto com o Kainan quanto com outros moradores aqui da região que falaram que o lixo está acumulado já há alguns meses. Em relação à iluminação, que a Prefeitura falou que a iluminação, tem um cronograma e os moradores deles já relataram, a iluminação ela foi roubada em setembro do ano passado.
Então, a gente já tem aí alguns meses, isso de acordo com os moradores, e até agora não foi feita essa manutenção. E a gente sabe que o problema de furto de fios é um problema recorrente aqui em Florianópolis. E é isso, os moradores aqui pedem uma atenção, o Kainan perde o acesso à casa dele, que está dificultado, ele falou que tem filho, então volta e meia ele tem que levar o filho. Claro, por favor. Até quando que a gente vai ficar vivendo com uma situação como aconteceu com a Ponte Hercílio Luz, uma obra que se arrasta por anos? Essa aqui também vai ser a mesma coisa? Vai ser 100 anos da ponte. E aí, o que a gente vai ter de 100 anos? Vai ter esse presente aqui de 100 anos da ponte? É isso que é a preocupação que a gente tem com o nosso patrimônio histórico, a gente pergunta, né? É uma pergunta para a população essa aí. Obrigado, Kainan, obrigado pela participação. É isso, então a gente encerra aí com esse questionamento do Kainan. Pouco menos de 10 dias para o centenário da ponte, a gente tem esse visual aqui na cabeceira da ponte continental. Volto com vocês no estúdio. Maria Esther, faltam 9 dias, então é óbvio, né? Essa obra a gente já está falando do novo cronograma, de mais um atraso, não vai estar pronta justamente no momento do centenário. E é um ponto tão antigo, né? Até para lembrar a nossa audiência, ela vai ser uma ligação direta para quem vem da ilha, atravessa Hercílio Luz, já sai lá na Ivo Silveira, porque hoje o motorista tem que fazer um monte de contorno para ter esse acesso à área continental, quando estiver pronto, mas a gente está vendo que isso ainda é uma realidade distante, Maria. Segundo a Prefeitura, então, pelo menos até julho, né, para a entrega dessa ponte aqui agora. Vamos seguir de olho, viu? Vamos seguir de olho. Obrigada, Murilo, pelas informações. Seguimos no SCC Comunidade, mas agora para falar de uma obra privada que está causando transtorno para os moradores do bairro Rio Tavares, lá no sul da ilha de Florianópolis. É a construção de um novo loteamento que fica às margens da SC 406, rodovia que corta o Rio Tavares, e a comunidade alega que essa obra alterou a passagem dos pedestres, causando insegurança no local. Inclusive, nesse local, ele fica perto de uma creche e os pais com crianças precisam se arriscar atravessando na beira da rodovia movimentada. E aí, é claro que a comunidade chamou, nós fomos até o local para mostrar a situação. A Grazi está lá ao vivo e vai explicar qual é o pedido dos moradores. Grazi. Olha, Maria, o principal pedido aqui é a implantação de mais uma lombofaixa, já vou mostrar para vocês onde, e calçada. Sabe por quê, Maria? Nessa região nunca teve uma calçada decente para as pessoas transitarem, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, agora com a mudança, aqui não tem como, eu estou na pista dos carros, tá? Então, assim, se eu quiser andar, é isso daqui, Maria, que sobrou para os pedestres. Esse trechinho aqui, porque aqui já é... Olha os carros passando aqui. E aí, para acessar aqui, ó, tem o acesso à igreja e também o acesso à creche. Antes dessa obra, já não tinha calçada mesmo. Essa região nunca teve uma calçada. Porém, esse trecho, que é uma sobra, vamos dizer assim, ele vinha até mais ou menos essa marca aqui, onde a gente consegue mostrar que tem o novo asfalto. Então, daqui para cá, ainda tinha uma forma das pessoas se deslocarem, mas agora com essa obra não é mais possível fazer isso. Outro detalhe, aqui ó, onde o Erionto vai mostrar pra gente, tinha uma lombofaixa. O que é a lombofaixa? Aquelas faixas elevadas, uma faixa de pedestre, e agora essa lombofaixa foi alterada para o outro lado, mais lá à frente, onde a gente vai mostrar agora também, ó, vai ter um carro passando lá, ó, passou a lombofaixa. Então agora o acesso para os pedestres atravessar está lá. Porém, do lado de cá, eu sei que eu estou fazendo uma confusão na cabeça de vocês, mas para vocês entenderem, do lado de cá a gente tem ponto de ônibus. Agora eu vou voltar para cá e vou mostrar para vocês, ó. A gente tem um ponto de ônibus e a gente vai precisar, para fazer a travessia, o que os moradores querem é uma faixa, então, em frente àquele ponto de ônibus. Lá do outro lado, inclusive, tem uma senhora que ela está esperando há horas lá para atravessar. Eu acho que ela está tentando atravessar, mas não está conseguindo, viu, Maria? E toda essa situação tem causado transtorno. E agora eu vou conversar aqui com o seu Leonel, que é o líder comunitário e também faz parte aí da Associação de Moradores aqui do Rio Tavares, que ele vai trazer melhor para a gente toda essa situação. Seu Leonel, o problema não é em si o empreendimento, mas todas essas mudanças que está faltando agora segurança para quem precisa transitar por aqui? Bom dia, Grazi. Verdade. Surgiu e está saindo esse loteamento aí, que na verdade é um canteiro de obras, um grande canteiro de obras. Eles resolveram fazer algumas mudanças aqui no trânsito. E algumas dessas, não todas, atrapalharam muito a comunidade.
Entre elas essa lombofaixa que você já citou, porque muitas pessoas aqui dessa creche municipal vêm a pé, vêm de bicicleta, pessoas idosas para trazer as crianças na creche e hoje está sentindo a dificuldade porque não consegue passar, a calçada termina aqui e você já mostrou muito bem aí, não tem como passar para a creche com segurança. Não tem calçada e essa faixa elevada ficou muito longe, eles levaram lá para benefício do loteamento e a comunidade ficou prejudicada. Bom, aí a gente vê que do outro lado eles estão fazendo uma calçada, do lado de cá, onde foi o empreendimento aqui, né, da rede de supermercados, tem calçada, para lá não tem. E o trânsito também está complicado? Está muito complicado porque eles, antes de terminar as obras, eles já soltaram, né, inauguraram aí precariamente esse acesso deles. Na verdade, Grazi, eles têm um terreno muito grande, tinham acesso lá a uma rua de 11 metros e eles jogaram todo o trânsito, tem uma escola aqui no fundo, todo o trânsito, como você está vendo, jogaram nessa ruazinha que ela é de 3,80 metros. Então, nós queremos pedir que as autoridades venham aqui, Secretaria de Mobilidade, Prefeitura de Florianópolis, para melhorar isso daqui, conversar com ele. A gente precisa de mudanças urgentes. Uma que você falou é essa faixa elevada aqui perto do ponto do ônibus. Essa vai resolver realmente. E a nossa faixa aqui é muito antiga, nós temos há mais de 40 anos essa faixa e foi com luta da comunidade também que nós conseguimos ela. Então nós não vamos perder vamos aceitar esse tipo de coisa. Até a gente entende que a mudança aqui, vamos dizer, ela até dá uma segurança porque tem muito carro transitando aqui. Então, ela ter mudado mais para lá, tudo bem, mas precisamos de mais uma aqui. Essa é a questão, né, Leonel? Perfeito. Aquela lá ficou boa, vai ajudar, mas precisamos de outra aqui. Como você falou, não temos nada contra nenhum empreendimento, eles estão vindo para desenvolver o bairro, mas só que tem que olhar a comunidade, ouvir a comunidade, é isso que nós queremos. Certo. A gente está vendo aqui, ó, olha a confusão que está no trânsito, né? E a gente, claro, foi buscar a resposta aí junto com a prefeitura, que disse que como se trata de uma obra, né, de uma rodovia, uma rodovia SC 406, é uma rodovia estadual, então pertence, claro, à Secretaria de Infraestrutura do Estado. E aí eles disseram que vão vir até aqui para fazer uma vistoria no local e entender qual é o problema para ver se conseguem intervir em ajuda da comunidade. A gente também ouviu a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, que eles falaram que as intervenções que estão sendo feitas aqui seguem projetos aí que estão sendo orientados pelo órgão, mas que, de fato, algumas obras ainda precisam ser executadas, inclusive as calçadas, faixas de segurança, acostamento, que vocês podem perceber aí, não tem acostamento algum aqui, ou seja, não tem segurança nem para o pedestre, nem para motoristas, caso ocorra algum tipo de acidente. Então, é muita insegurança que existe aqui no bairro e vocês só querem que volte a segurança para quem transita por aqui, seu Leonel. Sim, exatamente. Aqui perto de mim tem um outro líder comunitário, que é o coordenador da igreja, e ele falou que recebeu uma notícia agora que essa câmera está multando os veículos que saem da igreja, que foi prejudicado o acesso da igreja, que é uma coisa muito antiga. Essa nossa igreja é tombada pelo patrimônio cultural e histórico. Então, assim, o secretário falou que tem projeto, tem tudo. É isso que nós queremos. Você tocou num ponto importante. Se tem esse projeto, se eles liberaram, quem que liberou dessa forma aí? Então isso é que nós não aceitamos, nós queremos apurar a responsabilidade da pessoa da secretaria que liberou. Nunca veio nenhum fiscal aqui, Grazi, nenhum fiscal veio aqui, nem da prefeitura, nem de nada. E a prefeitura está se omitindo, porque em 2021 foi feita a revitalização desse trecho que é estadual, mas foi a prefeitura que fez. Então quando é para fazer, eles querem fazer, é dos dois. E quando é para assumir responsabilidades, um joga para o outro. Muito bem, seu Leonel, então, colocando aqui a sua opinião, e essa é a situação. A gente segue aqui vendo porque o trânsito continua meio caótico, né? Veículos que precisam entrar, veículos que precisam sair, e dessa forma a gente tem, então, a posição da Prefeitura, a posição da Secretaria de Infraestrutura, mas a comunidade vai se manter mobilizada aqui para tentar que as coisas por aqui se normalizem e que venha mais segurança para quem mora, para quem precisa transitar aqui nessa região. Maria Zanotto. Obrigada, Grazi, pelas informações. É bastante novidade por aí, né? Eu já transitei muito por aí quando eu morava no sul da ilha. Realmente mudou bastante o cenário. Novos empreendimentos, condomínios, escolas também.
Vamos seguir acompanhando e, claro, dando uma resposta para a comunidade, né? Afinal, eles moram ali, sabem da importância de ter essa lombofaixa ali na região, transitar com as crianças. Agora, sem calçada também, nem um cantinho ali, Zanotto, para ficar... É um espaço muito reduzido, né, Maria? Para idosos, crianças, olha só, vai passar a moça com a bicicleta aqui agora. Ela vai precisar ir no asfalto, ela vai precisar ir na pista de rolagem junto com os carros. Ela olha tá só, na pista, absurdo, né? Senão realmente não cabe, olha só. O que a gente percebe é que o pedestre não foi tratado como prioridade. Nem o pedestre, nem o ciclista, né? Porque nós vimos que obras complementares ainda serão feitas, mas hoje a realidade é essa, uma exposição desnecessária, um risco à vida das pessoas que estão simplesmente caminhando e não têm um mínimo de espaço para caminhar. Pensa o seguinte, Maristério, empurrando um carrinho de bebê. Não cabe. Vai fazer como? Vai ter que passar com um carrinho de bebê junto a uma rodovia estadual, SC 406, né? A Dr. Luiz Antônio Moro Gonzaga, que é a que corta toda a extensão do Rio Tavares, por essa falta de planejamento e execução priorizando o pedestre e o ciclista. E a gente vê nesses pequenos exemplos porque é tão difícil falar em mobilidade aqui na capital do estado, na ilha, porque fica tudo estreitinho, né? Tudo apertadinho, né? E o próprio carro, a gente presenciou ali diversos flagrantes de manobras irregulares também, né, Maristana? Olha só. Também, porque como a Grazi falou, a situação está caótica por ali, né? Eu acredito que os motoristas tentando entender essas mudanças também. Lembrando que a gente está falando de uma região, aí de uma rua, tem 2 escolas, uma creche municipal e uma escola particular ali para dentro também. Grazi, vamos seguir acompanhando e cobrando também, né? Uma solução aí para a comunidade do Rio Tavares, no sul da ilha de Florianópolis. E você também pode mandar a sua sugestão, a sua reportagem, está aí o nosso QR Code para participar do nosso quadro SCC Comunidade. Mande a sua dica para a gente também no 99162-2676. O SCC Comunidade vai até você em todo o nosso estado, viu? Não é só Florianópolis capital, não. Em todas as regiões o SCC Comunidade está por aí. Vamos de esporte? Vamos chamar ela, Angélica Varaschini, chegando agora com SCC Esporte. Valeu, dupla! Olá para você que está em casa, uma ótima segunda-feira, cheia de informações esportivas por aqui. E a gente começa falando da Série A do Campeonato Brasileiro, porque a vida da Chape, gente, não anda nada fácil. O torcedor, nesse último jogo, até ficou com uma esperança de vitória. Mas não é que o Red Bull Bragantino buscou a virada. Mais uma derrota da Chape e o Verdão do Oeste segue, na lanterninha da competição. Na Arena Condá, a Chapecoense perdeu de virada para o Red Bull Bragantino. A Chape começou melhor e abriu o placar. Bola de Everton para Enio, que cruzou a bola na área. Bruno Pacheco de cabeça escora e Bolassi dentro da pequena área. Sobe mais que a defesa e de cabeça marca o primeiro do Verdão do Oeste. O Massa Bruta quase fica com jogador a menos. Cauê fez falta em cima de Everton. No primeiro tempo, o árbitro da partida aplicou cartão vermelho direto, mas após revisão no VAR, entendeu que não foi tão grave assim e deu amarelo. O Bragantino empatou aos 41 minutos, bola na área. O goleiro Anderson saiu mal e Vanderlan aproveitou para deixar tudo igual. Na segunda etapa, a Chape até chegou. A melhor chance foi um chutaço de fora da área de Enio, que pegou no travessão. O Massa Bruta chegou com mais eficiência. Lucas Barbosa recebeu a bola, limpou a jogada, invadiu a área e bateu forte para virar o jogo. E terminou assim em Chapecó. Chapecoense 1, Red Bull Bragantino 2. Então vamos ver a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lá em cima, no G4, não muda muito. Palmeiras é o líder com 33, logo depois vem Flamengo com 27. Fluminense é o terceiro com 26 e fechando o G4, São Paulo com 24 pontos. E aqui embaixo, na zona de rebaixamento, Chapecoense, a lanterninha com 8 pontos. E também no Z4, Remo com 11, Mirassol com 12 e Corinthians com 15 pontos. Tá aqui quem tá embaixo e quem tá em cima da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Série B porque teve catarinense em campo. Final de semana de muito futebol também pela Série B. Criciúma e Avaí entraram em campo e conquistaram um pontinho pela 7ª rodada.
No sábado, na Arena Pantanal, Cuiabá e Criciúma ficaram no empate. O Dourado abriu o placar aos 20 minutos. PP cobrou escanteio e dentro da área, João Basso de cabeça marcou. Na primeira etapa, quem mais atacou foi o Cuiabá, que chegava com mais perigo. No segundo tempo, o Carvoeiro criou algumas boas oportunidades, fazendo o goleiro adversário trabalhar. O gol de empate do Tigre saiu nos acréscimos. Cobrança de escanteio, um bate e rebate na área e sobrou para Cauê, que de cabeça deixou tudo igual. E terminou assim na Arena Pantanal. Cuiabá 1, Criciúma também 1. Empate também foi o resultado do jogo entre Avaí e Novo Horizontino na ressacada. E que jogo foi esse? O Leão da Ilha começou pressionando e quase marcou aos 13 minutos com um chutaço de fora da área que parou na trave. Mas aos 22 as redes balançaram. Jogada havaiana, bola trabalhada e de trás chegou Luiz Henrique para ajeitar e na entrada da área bateu cruzado. O VAR revisou e não houve impedimento. 1-0 Avaí. O Leão da Ilha ficou com 1 a menos no final da primeira etapa. O Wallace França acertou o peito do jogador do Novo Horizontino e foi expulso. Minutos depois, Matheus Bianchi deu um pisão em Daniel Penha e também foi expulso, deixando os dois times com 10 jogadores em toda a segunda etapa. Na volta do intervalo, aos 2 minutos, bola enfiada, toque certeiro e Robson livre, deixou tudo igual. Aos 29, a virada, também pela direita. Bola trabalhada e Rômulo chegou para marcar para o time do interior paulista. O empate veio nos acréscimos. Jogada pela direita, Wesley Gasolina virou e dentro da pequena área, Rafael Bilu se esticou todo para balançar as redes. O time paulista fez o terceiro de pênalti. Guilherme Aquino puxou o atacante Carlão pela camisa. Revisão no VAR e penalidade marcada. Léo Naldi cobrou, deslocou o Léo Aragão e botou o Novo Horizontino em vantagem. E para fechar no apagar das luzes, aos 59 minutos, acredite se quiser, sem desanimar, Paulo Vitor conseguiu ganhar do zagueiro e meter um biquinho salvador no canto do goleiro César, marcou mais um e terminou assim na ressacada. Avaí 3, Novo Horizontino também 3. Muitos gols nessa partida e vamos conferir a nossa tabela de classificação para ver como ficam nossos catarinenses por aqui. Fortaleza é o líder com 14, São Bernardo logo vem depois com 13 pontos. Por esse lado, a gente tem também aqui na zona de rebaixamento, que seria o Londrina com 5 pontos, o América Mineiro aqui no Z2 com 2 pontinhos. O Criciúma está aqui, ó, sexto colocado com 11 pontinhos. O Criciúma que vem também buscando pontuar e vem bem nessa competição para buscar. O Avaí está aqui, 12º colocado com 9 pontos. Muito próximo aí, então tudo pode acontecer e mudar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A, B, tá faltando o quê? Série C. Vamos com ela? Porque pela Série C o Brusque entrou em campo no domingo e jogando fora de casa, o Bruscão trouxe um pontinho muito importante na bagagem. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Brusque ficaram no 1 a 1. O Bruscão abriu o placar em uma linda jogada individual de Peterson, que cruzou para Adrianinho concluir a jogada para o fundo do gol. O Voltaço tentou responder com Vagninho, que arriscou de longe, mas a finalização acertou a trave. O quadricolor ainda teve grande oportunidade de ampliar com Macário, que desperdiçou. Na segunda etapa, o time do Vale seguia levando perigo aos cariocas com Peterson. O Voltaço vinha rodando a área do quadricolor e uma dessas chegadas, a bola sobrou açucarada para Pedro Costa, que mandou um chutaço e deixou tudo igual. E terminou assim no Rio de Janeiro. Volta Redonda 1, Brusque também 1. Hoje tem duelo de catarinenses, Figueirense e Barra. Olha só.
Para reencontrar o caminho da vitória, o técnico alvinegro Raul Cabral não vai contar com o Arthur Henrique, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa e deve desfalcar a equipe por pelo menos uma semana. A notícia positiva é o retorno de João Choco e Vitor Ricardo. Emerson Galego segue como dúvida. O atacante passou a semana na parte final da transição física, mas ainda não foi liberado completamente pelo departamento médico do clube. Já o Barra, atual campeão catarinense, vem de um empate por 2-2 contra a Inter de Limeira, jogando em casa. O comandante do Pescador segue sem poder contar com o meia Elvinho, que se recupera de lesão muscular na coxa. Figueirense e Barra se enfrentam no Orlando Scarpelli hoje, às 8 horas da noite. Jogo de catarinenses pela Série C para fechar a rodada. Já pela Série D, a gente teve muitos jogos também no final de semana, nossos catarinenses. Pode colocar aqui para a gente conferir. Santa Catarina venceu do Guarani de Bagé por 3-0. Jeque e Cascavel ficaram no empate em 1-1, mas o Jeque ainda segue na liderança no grupo 15 e o Santa Catarina está dentro do G4 com os 3 pontinhos conquistados. Pelo grupo 16, aqui é o Blumenau, né? O Blumenau acabou perdendo do São Josefense por 1-0, mas mesmo assim o Beck segue líder do grupo. E o Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Marcílio Dias, isso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos, né? Passamos a limpo A, B, C e D. Mas agora a gente vai falar dela. Dela, que você sabe que é aqui na tela do SCC SBT, contagem regressiva, 38 dias para a Copa do Mundo 2026. Tá chegando, gente, tá chegando e haja coração para esse momento, amigos. Por isso, a gente levou o nosso Galvão Floripa até o centro aqui da cidade para conversar com a galera. E olha, já adianto, encontramos cada figuraça por lá. Dá uma olhada. Copa do Mundo chegando e você sabe que a Copa é aqui na tela do SCC SBT e nós viemos aqui no mercado público onde milhares e milhares de pessoas todos os dias visitam aqui para falar da Copa. E olha quem tá aqui. Quem que a gente trouxe? Quem tá aqui sentadinho, numa boa, aqui no mercado público. Galvão, Copa chegando. E aí? Bem, amigos de todo o Brasil, agora voltamos direto para Floripa. É uma alegria muito estar grande. Gostar de Floripa é bom e estar aqui no mercado é muito melhor. Ainda mais o pessoal do SBT, SCC. A expectativa é muito grande quando se fala de Copa do Mundo. Eu sinto que o Brasil dessa vez vai chegar. Um elenco bom, tá até sobrando gente. Treinador importado da Itália e ele conhece os jogadores brasileiros, vem acompanhando. Eu acredito que vai ser o ano do Brasil. Daqui a pouco eu volto com essa informação. Vamos lá dar uma caminhada? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver o que o pessoal tá pensando da seleção. É muito importante, não vai adiantar nada. Ué? Não perda de tempo. O time, o Lancelotti já tem, mas a opinião do brasileiro é muito importante. Haja coração. Futebol na SCC é emoção. Bora lá, Galvão. Vamos lá. O que tu acha o Flamengo esse ano? Vai ser campeão da Copa do Brasil? O Flamengo? E da Libertadores? O Flamengo é um maior time do Brasil disparadamente. Ele e o Palmeiras. Tem um elenco muito grande. Então é obrigado a chegar. Pelo elenco que o Flamengo tem, ele tem obrigação moral pela folha de salário, pelos que ele ganha, tem que chegar. A seleção tá boa, mas eu ainda achava que deveria contratar o Neymar. O Neymar, ele não... É o substituto do... O Neymar... daquele moreninho, aquele Bruno Júnior. I come Brazil. Na verdade, o Neymar não precisa provar mais nada pra ninguém, né? O Neymar, ele só voltar a ficar bom, parar de falar algumas coisas que extracam, que é um grande jogador. Por que o Neymar não vai pra Copa? Não é que não vai, tá? Ele tá em análise. Só ele vai dizer se vai ou não. Que merda. Sabia não? Eu sou da Venezuela, a Venezuela agora não passou e eu tô acreditando no Brasil. Eu tô torcendo pro Brasil. Será que ele vai chegar no final? Como é que tá esse time hoje? A seleção brasileira a gente sempre acredita, até porque somos brasileiros e eu não vou torcer por outro time. Ainda bem. Haja coração. Futebol é coração. Obrigado. Da Venezuela para o Brasil. Vai que é tua! Qual a
expectativa para essa Copa, Galvão? A expectativa do Brasil é sempre grande. Ele é um dos mais favoritos, quer queira, quer não. O Brasil sempre vai ser favorito pelo tamanho de jogadores que jogam fora. Quem sabe vai dar certo. Sabe por quê? Porque a seleção e você, tudo a ver. Haja coração. Aqui tem emoção. Hoje, estatisticamente, a nossa probabilidade de ganhar a Copa é baixa. Não vou dizer, não é zero, mas ela depende do modelo alternativo a ser montado em jogadores que possam agregar em funções específicas, em táticas específicas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O melhor treinador brasileiro, que é o torcedor, não sabe escalar. Não vai saber. Não vai saber. Olha o gol, olha o gol, olha o que ele fez. Olha o gol. Que repórter ignorante. Cadê esses estudos? Cadê esses estudos? Você é maluco, é? Se for com ele, dá. Se for com ele, nós vamos... Olha o que ela fez, olha o que ela fez. Nós vamos ganhar, mas bota o Neymar jogar. Vamos preparando. Copa sem Neymar não presta. O Neymar... Tem que estar o Neymar. Jogar, vamos. O Neymar não precisa provar nada pra ninguém. Ronaldinho Gaúcho. Haja coração. Cristiano Araújo. Tem que botar... O quê? Como? Chitãozinho Chororó. Não, Zezé de Camargo e Luciano. Agora vai. Cantar gospel. Aí vai. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Como é que tá sendo essa tua volta aqui no mercado público? Eu diria pra você que a expectativa não é boa. Mas quando na Copa de 70 o Brasil também não estava cotado. A gente acredita no Ancelotti, que ele tem experiência, conhece. É montar o time certo e ir pra cima. Eu acredito muito. A Copa do Mundo é onde? No SBT, SC e você, tudo a ver. Tudo a ver! A Copa que o Brasil quer ver é aqui no SCC, SBT, todos os dias, contagem regressiva para a Copa do Mundo aqui na telinha. O SCC Esporte vai ficando por aqui, agora a gente faz um intervalinho, mas daqui a pouco Maria, Esther e Henrique Zanotto estão de volta na sequência do nosso SCC Meio-Dia. Até amanhã! Estamos de volta e nós vamos direto com a previsão do tempo. A semana está começando com um tempo mais instável em Santa Catarina. Pela manhã, uma chuvinha mais fraca do oeste até o norte do estado. Agora, durante o dia, o sol aparece entre nuvens nessas regiões. Nas outras áreas, podemos ter uma chuva bem isolada hoje à tarde, mas o tempo firme em todas as regiões já no período da noite dessa segunda-feira. Então, durante o dia, ainda mais nuvens, até um chuvisco em algumas cidades. No finzinho da segunda-feira, o tempo firma, porque amanhã a gente vai ter sol em todo o nosso estado. Com isso, as temperaturas hoje ainda são mais amenas devido a essa cobertura de nuvens. Na Serra, por exemplo, mínima de 5 e máxima de 19, bem mais geladinho. Meio Oeste tem 22 de máxima, assim como o Planalto Norte e também o Vale do Itajaí. Então, toda essa região central aqui do nosso mapa com temperaturas mais baixas. Aqui para o nosso litoral, faixa leste, máximas de 27 no sul do estado, 24 e norte do estado também com 24. Agora o oeste já esquenta um pouquinho mais, chega a 25 e extremo oeste 27 graus. E como eu falei para vocês, amanhã o tempo volta a firmar e fica estável em toda Santa Catarina, com poucas nuvens no Grande Oeste, contudo, entre os planaltos e o litoral, o sol ele fica entre nuvens por conta do transporte de umidade do oceano para o continente. E nessa terça-feira já volta a esquentar mais. Vocês vão ver que no período da tarde a gente vai ter, Criciúma com 29 graus amanhã, Chapecó também com 29. Claro que ainda amanhece, 17, 15, ainda mais geladinho. Depois esquenta com o sol. Blumenau 28 amanhã, Joinville nessa terça tem 27 de máxima, Floripa e Lages com 25 graus de máxima amanhã. Tempo seco para todo mundo nesta terça-feira. Zanotto. A gente traz um recado importante agora da SC 401, principal ligação aqui do centro com o norte da ilha. Porque a partir de hoje, a SC 401 terá bloqueios sempre às 9 horas da noite, no trecho conhecido como Morro das Madeireiras. Isso no sentido bairro centro. O bloqueio é justamente para as obras de manutenção da rodovia, que tem uma previsão de pelo menos 15 dias, ou seja, cerca de 2 semanas com essa alteração no trânsito.
E a liberação de novos trechos da mesma rodovia da SC-401 foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão aponta falhas de segurança de partes da obra da terceira faixa e um alerta para quem passa por lá todos os dias. A gente vai entender mais na reportagem do Kaique Guede com as imagens do Ari Alencar. Quem passa pela SC-401 já percebeu. A rodovia está em obras, com trechos novos sendo abertos aos poucos. Mas agora essa liberação foi questionada. O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou que nenhum novo trecho da terceira faixa seja aberto sem garantias de segurança. A discussão não é só técnica. Quando uma pista é liberada sem estar totalmente dentro dos parâmetros, pode haver gasto a mais de dinheiro público e até responsabilização do Estado por eventuais problemas. Nesse momento, a gente verificou problemas com a segurança viária, né? Foram liberados alguns trechos que não foram totalmente finalizados os serviços que estavam previstos, como, por exemplo, o deslocamento dos postes, que eles estão muito colados junto à via, sem nenhum tipo de barreira que impeça, né, que os veículos possam fazer uma colisão com os postes. Então, tem a parte também dos pontos de ônibus, que não tem o recuo necessário, as passarelas, que também ainda não foram retiradas e também acabam fazendo um estreitamento da pista, e tudo isso pode causar mais acidentes com os usuários e isso é uma preocupação do tribunal. A SC-401 é a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina. Por aqui, todos os dias passam cerca de 60 mil veículos. E é justamente esse volume que aumenta a preocupação. Qualquer mudança mal sinalizada, um obstáculo muito perto da via, pode pegar os motoristas de surpresa e aumentar o risco de acidentes. Nesse momento, então, está aberto um período para o Estado poder se manifestar quanto aos apontamentos que a gente fez. A gente vai receber essa resposta, tem 30 dias, né, para eles fazerem essa manifestação, e daí a gente vai avaliar se foram corrigidos, quais são os trâmites que estão sendo feitos e se as obras vão poder tocar em conformidade. Além de suspender novas liberações, o tribunal determinou medidas imediatas: adequar a sinalização e bloquear trechos que não estejam de acordo com as normas. A decisão também dá um prazo de 10 dias para o governo do estado explicar uma série de pontos sobre a obra. A gente tem preocupação com os quantitativos que já foram pagos, frente ao que ainda tem pela obra, o que isso vai gerar de aditivo e como é que está sendo feito esse trâmite dentro do estado. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura afirma que o serviço é complexo e que muitas recomendações do tribunal já foram atendidas. Disse ainda que vai analisar os novos apontamentos e tomar as medidas necessárias ou apresentar justificativas técnicas. A obra da terceira faixa tem previsão de entrega para setembro. Até lá, a expectativa é que os ajustes sejam feitos sem comprometer a segurança. Vamos atualizar agora mais uma semana com a paralisação dos servidores públicos municipais aqui da capital. Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pela Prefeitura de Florianópolis, que considera a paralisação do sindicato ilegal, a adesão do movimento continua a cair e a grande maioria dos serviços públicos segue normalmente nessa segunda-feira. Como a gente traz aqui na tela do SCC Meio Dia, na área da educação o impacto é cada vez menor e o índice de profissionais em greve recuou da faixa dos 22% para 23%. Com isso, todas as 40 escolas básicas do município estão abertas com atendimento normal. Nos CEIs, as creches, 82 unidades funcionam normalmente e apenas 2 ainda estão fechadas nesse início de semana. Na saúde, a queda na adesão ainda é mais expressiva e agora está em 10,79% no quadro geral. Apesar dessa melhora, a Prefeitura alerta que os centros de saúde do Saco Grande e também Novo Continente, Cachoeira do Bom Jesus e Rio Tavares, no sul da ilha, ainda concentram um número maior de profissionais parados, o que pode exigir um tempo a mais de paciência para quem busca atendimento na rede pública de saúde nessas unidades. Sempre lembrando que tem o 0800 o Alô Saúde para as pessoas buscarem mais informações antes de dirigir a um posto e saber se o atendimento está acontecendo ou não. Agora é hora dele, o Piara Boschi, chegando sempre com a sua análise, com o seu comentário político, em um fim de semana marcado
por presença de autoridades políticas aqui de Santa Catarina, com a campanha nacional do Ronaldo Caiado, né, ô Piara? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todo mundo em casa. Então, um esboço do que deve ser a chapa do ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, PSD, pré-candidato a governador. Ele foi com Carlos Chiodini. Carlos Chiodini, presidente estadual do MDB, deputado federal, e que é o nome mais cotado para ser o vice dele, caso se confirme a aliança com o MDB. O MDB está bastante dividido, mas Chiodini já declarou apoio a João Rodrigues. E ontem eles fizeram um evento, sábado eles fizeram um evento conjunto, né? Eles foram a São Paulo, o apartamento de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, para encontrar Ronaldo Caiado, o presidenciável do partido, né? O PSD estava entre Ratinho Júnior, Eduardo Leite, acabou ficando com Ronaldo Caiado e fizeram um vídeo juntos. Até separei uns trechos aqui. Primeiro, o João Rodrigues falando bem de Ronaldo Caiado. Para mim é uma honra estar ao lado do melhor governador do Brasil, nosso pré-candidato a presidente do nosso país, Ronaldo Caiado. Tivemos uma verdadeira aula de gestão pública e como cuidar do Estado. Imagino como é que não vai ser cuidar do Brasil. Perfis semelhantes, realmente, Ronaldo Caiado e João Rodrigues, e ambos têm um desafio muito semelhante, que é mostrar que é o candidato da direita mais competitivo ou mais qualificado do que o nome do PL, né? Em nível nacional, Flávio Bolsonaro, em nível estadual, o governador Jorginho Melo, candidato à reeleição. Não são tarefas fáceis, mas eles vão tentar se colocar no jogo, fora uma direita não PL. E a presença do Carlos Chiodini chamou bastante atenção, porque o Chiodini do MDB, o MDB não está oficialmente com ninguém ainda, mas ele fez um elogio forte a Ronaldo Caiado. Nosso pré-candidato a presidente, o Ronaldo Caiado, falo nosso, porque quem me conhece sabe da simpatia que eu tenho pela candidatura do Caiado, uma candidatura que traz a política para a real discussão brasileira, não diferentemente em Santa Catarina. Então, Caiado, conte com a nossa parceria, vamos percorrer Santa Catarina no Brasil, vamos mostrar uma candidatura que tem experiência, gestão e competência para, de fato, mudar o país também com coragem e força para isso. E, por fim, Caiado falou da expectativa, lembrou que esteve com o João Rodrigues no Congresso Nacional, foram deputados contemporâneos no Congresso Nacional, até pelo mesmo partido, na época que o Caiado estava no PFL, e agora vão estar juntos. Ele prometeu vir a Santa Catarina em breve. Aquilo que eu fiz com Goiás, João, foi o que você fez com Chapecó. É exatamente isso, é promover entregas para a população. Eu tenho certeza que você, Chiodini, o Colombo aqui, também o nosso ex-governador, nós vamos fazer uma reestruturação naquele estado, vamos debater com dados concretos, vamos sair da tese do achismo, vamos sair dessa polarização e vamos disputar um Brasil que tenha uma perspectiva de melhora na educação, na saúde, na inteligência artificial, buscar um empreendedorismo para aquele povo, renda, mudar uma perspectiva do Brasil, ser realmente aquilo que ele tem um potencial para ser. E nós vamos chegar a isso com homens arrojados igual o meu amigo João e o Chiodini aqui, para nós chegarmos cada vez mais forte nesse nossa Santa Catarina, minha gente. Então, é o estilo Caiado. Vai pegar aqui em Santa Catarina, a gente teve 2 eleições em que a direita esteve concentrada com o Jair Bolsonaro. Naquele venceu em 2018, naquele foi derrotado em 2022, mas ambas as vezes com uma votação muito expressiva, para lá dos 70% no segundo turno, para lá dos 60% no primeiro turno, inclusive carregando seus candidatos. Será que Caiado vai ser bem assimilado pela direita catarinense, pelo eleitor à direita de Santa Catarina ou do centro? Vamos ver. Essa vai ser uma das grandes respostas dessa eleição. Estou curioso para ver como é que vai ser. O Piara, hoje é segunda-feira, nós vimos ali um dos candidatos ao governo do estado e outro candidato vai estar no podcast hoje. E nós vamos recebê-lo, né, Zanotto? Isso. Hoje, o SCC, o Piara, o podcast que discute a política de Santa Catarina, traz Gelson Merizio, pré-candidato a governador, pelo PSB, liderando uma frente de partidos de esquerda, centro-esquerda, PT, PDT, PCdoB, entre outros. E para me ajudar nessa entrevista, nessa conversa, eu convidei o amigo Henrique Zanotto, que está aqui do meu lado e vai estrear no meu podcast. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Convido a todos a acompanhar, então, 8h30 da noite, no nosso portal, nosso YouTube, nosso CC10, o podcast do Upiara, certo? Até daqui a pouco, então.
Valeu, até logo mais então, Piara. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia, porque o governo do estado sancionou uma lei com o objetivo, gente, de segurar o preço dos alimentos aqui em Santa Catarina em função dessa guerra interminável. A gente vai entender melhor os impactos dessa medida com as informações do Kaique para saber o bolso do consumidor como fica nessa história toda. Porque quando a gente fala em combustível, é o primeiro índice, mas o combustível está ligado diretamente ao transporte dos alimentos, Kaique. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, e a todos que assistem ao SCC Meio-Dia. Esta medida, a isenção do ICMS, que é um imposto estadual, ela já acontecia em Santa Catarina, mas iria vencer no final de abril. O governo, então, mandou para a Assembleia Legislativa aqui do estado um projeto de lei postergando a medida até o final de 2026, até o dia 31 de dezembro deste ano. Peço que coloque em tela agora quais produtos vão continuar, melhor dizendo, com a isenção do ICMS. São eles o arroz, o feijão e as farinhas de trigo, milho, mandioca e arroz. Alimentos básicos que compõem a cesta do consumidor catarinense e, portanto, têm o objetivo de segurar as despesas relacionadas à alimentação. Segundo o governador Jorginho Melo, isso ajuda a controlar os efeitos da inflação, também fortalece o poder de compra dos catarinenses e ainda valoriza a produção estadual. Isso porque o ICMS isento vale para todos os produtos feitos em Santa Catarina, mas também para a cadeia deles como um todo, desde a origem. Aqueles alimentos que vêm de outros estados, aí tem a isenção do ICMS apenas na venda, apenas no preço indicado ao consumidor final. Lembrando que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, é o maior arrecadador para os cofres públicos de Santa Catarina. Em 2025, cerca de 83% de toda a arrecadação do estado, ela veio por meio do ICMS, e neste ano o percentual continua bem parecido, com um valor que supera os 16 bilhões de reais. Portanto, isenção de ICMS em 6 itens da cesta básica até o final deste ano. Zanotto. Obrigado, Kaique, pelas suas atualizações. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia, a participação ao vivo da reportagem. Caso de violência doméstica registrado nesse fim de semana, um sujeito tenta tirar a vida da mulher e da filha, uma criança, usando uma faca. Nós vamos ao vivo com a Cris Pinheiro, que traz mais detalhes de onde foi o atendimento das forças de segurança para essa ocorrência e esse sujeito, tentando tirar a vida de 2 mulheres, sendo que acho que tinha 9 anos a menina, né, Cris? A informação ao vivo é contigo. Caso lamentável, né, Zanotto? Inclusive, como você falou, além de atingir essa ex-companheira, ele atingiu também a filha de 9 anos que tentou proteger essa mãe. Foi na noite de sábado, por volta das 10 horas da noite, no bairro Guarani, em Brusque. De acordo com a polícia militar, esse homem de 35 anos chegou a atingir a ex-companheira nas costas com essa faca e a menina em um dos braços. De acordo com informações extraoficiais, as duas foram encaminhadas, pelo Corpo de Bombeiros e SAMU até o hospital, mas já estão em casa, estão fora de risco. No mesmo dia, ele fugiu, tentou os moradores tentaram contê-lo antes da chegada da polícia militar. Ele fugiu para baixo de uma ponte ali mesmo no bairro Guarani, mas a polícia militar fez um cerco e conseguiu encontrá-lo escondido embaixo dessa ponte. Ele recebeu aí a voz de prisão e foi encaminhado na mesma noite para a central de plantão policial, e a Polícia Civil agora segue com os procedimentos legais. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris Pinheiro, atualizando essa informação para a gente. Vamos seguir agora, Maria Esther. A gente lembra, muito recente ainda, aquele episódio lamentável, daquela cachorrinha que precisou ser salva às pressas depois de ter engolido, eu acho que era crack, pedras de crack.
Exatamente, isso aconteceu no mês passado. E esse caso agora teve um novo desdobramento neste fim de semana. A ex-tutora do animal voltou a ser presa na tarde desse domingo e uma equipe da Guarda Municipal de Joinville fazia rondas na região central e, através das câmeras de monitoramento, flagrou a suspeita escondendo e manuseando pacotes na base de uma palmeira. Aí os agentes fizeram a abordagem, encontraram 33 porções de entorpecentes embalados para venda. E as forças de segurança confirmaram que a mulher usava uma tornozeleira eletrônica no momento do flagrante. Ela foi levada imediatamente para a central de polícia para responder por mais esse crime. E a gente traz uma boa notícia sobre a saúde da cachorrinha, da Antonieta. Ela recebeu alta da UTI veterinária onde estava ainda nesse domingo. E depois de enfrentar momentos, digamos, mais críticos, com complicações neurológicas e também no sistema gastrointestinal do bichinho, né? A evolução agora pelos médicos, pelos veterinários, Maria, é considerada muito positiva. Ela agora seguirá o tratamento com sessões de fisioterapia e muito cuidado. Olha só, vocês estão vendo ela nas imagens aí agora, melhor, se recuperando. Que notícia boa que a gente traz para vocês aí sobre essa cadelinha aí. Vamos dar uma olhada agora na região da Barra da Lagoa, como está esse início de tarde aqui em Florianópolis. Obrigado pela sua companhia. Intervalo SCC Meio-Dia volta na sequência. Estamos de volta com a sua companhia aqui no SCC SBT, com movimento, com informação, Marista. E entramos no Maio Amarelo, o mês da segurança no trânsito. E o Detran lança hoje a campanha de conscientização para redução de ocorrências e também de vítimas nas estradas. É um projeto em parceria realizado com as forças de segurança e conta com diversas ações ao longo desse mês de conscientização. O Murilo Mestriner, ele vai chegar ao vivo agora para trazer os detalhes dessa campanha. Já temos informações sobre a programação agora para maio, Murilo? Oi, Maristé, boa tarde. Temos sim. O Maio Amarelo é uma campanha internacional de conscientização do trânsito e, é claro, Santa Catarina está fazendo parte desse movimento. Eu estou ao vivo aqui no Detran de Santa Catarina com o Cristiano Medeiros, presidente do Detran, e ele vai nos explicar que, inclusive, nessa edição da campanha do Maio Amarelo, o tema da campanha é em relação ao respeito da faixa de pedestres. Presidente, boa tarde, bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Explica pra gente qual o motivo da escolha desse tema para a campanha desse ano, por favor. Boa tarde, Murilo. A escolha desse tema para a campanha, a faixa de pedestre, ela representa o respeito que o motorista tem que ter com todas as leis de trânsito, inclusive com o cidadão que está frequentando também a via, né? E nesse mês, nós intensificamos todas as ações, né? Já fazemos durante todo o ano, mas no mês de maio a gente intensifica as ações de educação para o trânsito e também essa parte de trazer alguma informação para reforçar realmente a campanha do Maio Amarelo. A gente vai ter uma série de programação aí de palestras por todo o estado, né? Conta mais pra gente, presidente. Isso, nós teremos palestras em escolas públicas, escolas privadas, nos shoppings, em todo o estado, né? Participam da campanha conosco aqui com o Detran, a Polícia Militar Rodoviária Estadual, a Polícia Militar em geral, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos de guarda municipais que são afetos ao trânsito. E aí a gente também vai ter o motorista, ele vai ser lembrado ali, porque a gente tem a Ponte Hercílio Luz, vai estar iluminada com a cor amarela durante todo esse mês e alguns outros pontos também do estado, né? Isso. Hoje nós faremos um evento na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, no Museu da Polícia Militar, onde as luzes da nossa Ponte Hercílio Luz serão ligadas em amarelo, que concretiza e marca esse momento de conscientização para o trânsito, né? Da defesa do cidadão, da defesa das pessoas que circulam por nossas vias. Perfeito, é isso. Muito obrigado, presidente. É isso, então aí o Maio Amarelo lembrando a gente de manter essa direção defensiva no trânsito. É isso, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Murilo, pelas informações. A gente segue falando de trânsito, mas agora, Maria, para avaliar como ficou a nova realidade, o dia a dia de quem utiliza a Lagoa da Conceição com a ponte que foi inaugurada no ano passado. Ano passado. E segundo agora esses estudos, né, o resultado dessa pesquisa diminuiu esse tempo de deslocamento, principalmente no transporte público, no transporte coletivo. Depois de muitas polêmicas durante a construção da estrutura, o resultado foi divulgado hoje pela Prefeitura e a Grazi está lá, vai
trazer os detalhes ao vivo para a gente. Quanto tempo eles estão dizendo que diminuiu nesse tempo de deslocamento, Grazi? Olha, Maria Esther, nós temos 2 trechos a serem mencionados. Então, quem sai do terminal em direção às praias, o tempo foi aí de cerca de 1 minuto, o tempo de deslocamento que diminuiu. Então, lá do terminal da Lagoa da Conceição até o início aqui da Rendeiras, esse percurso de 2,5 km, foi feita essa pesquisa pela Secretaria de Infraestrutura e Manutenção da cidade, com uma redução de 1 minuto, de 6h37 para 5h37. Já para quem vai em direção às praias, centro aí diminuiu em cerca de 40 segundos. É um tempo pequeno para quem percebe, assim, pode ser, mas se a gente for somar, né, 2,5 km, 1 minuto de redução ao longo da extensão desse trajeto, que a gente tem que atravessar toda a Rendeiras ou fazer ele no sentido contrário, aí pode se tornar mais significativo, né? E tudo isso foi possível porque com essa nova ponte a gente tem acesso para pedestres, acesso para os ciclistas e também a rotatória ali, né, que vai deslocando o trânsito. Então quem vai para o Canto dos Araçás já segue o seu caminho, quem vai para as praias tem outra opção, tem também o binário, né? E tudo isso acabou contribuindo. E a expectativa da Prefeitura é contribuir ainda mais com o fluxo do trânsito quando for concluída, então, a rotatória que vai ficar aqui. Eu vou pedir para o Erionto mostrar para a gente a rotatória que vai reduzir o fluxo de veículos que vem do Rio Tavares. Hoje, nesse trajeto que vem aqui pela Osni Ortiga, ainda tem um pouquinho de trânsito, né? Lentidão, porque, olha só, esse veículo, por exemplo, né? Para ele acessar as Rendeiras, ele acaba invadindo um pouco até a pista, né, de quem segue, quem vem aí da ponte. Os carros, para poder fazer a travessia, eles ainda não têm um fluxo, né? Acabam tendo que parar no meio da pista, esperar que o carro do lado de cá pare para que ele possa acessar e vice-versa. Então, a ideia da Prefeitura é que com a rótula, quando esse projeto estiver concluído, o tempo diminua ainda mais. É um ponto positivo para quem precisa transitar aqui na região diariamente, especialmente o transporte público, né, que é quem mais perde tempo aí deslocando as pessoas. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Grazi, pelas informações. Então, um balanço positivo, né, desses primeiros meses aí agora dessa alteração ali na Lagoa da Conceição. Muito bem. Maria, olha só o que aconteceu em Balneário Camboriú. Imagina você, mulher na praia, de repente vem um sujeito quase nu e elas se sentiram inibidas, e tanto que teve ação de outras pessoas que partiram para cima dele. Agora, o que queria, será, hein? Tava de tanguinha ele, só de cueca, só de cueca. Uma delas chegou a agredir o homem. Ô, Cris, conta pra gente, esse sujeito aqui, ó, que a gente tá vendo na imagem, ele foi preso? Ô Maria, que ponto chegamos, né? A gente tem que estar sempre andando em alerta, principalmente na praia. De acordo com essa trabalhadora, ela estaria... Foi no final de semana, viu? Ela estaria sentada ali no banco na Praia Central, esperando o companheiro, quando este homem, como você falou, seminu, apenas de cueca, segundo ela, cueca toda rasgada, se aproximou dela. Ela ficou com susto, claro, saiu correndo e ligou para a Polícia Militar, pediu ajuda ali para as pessoas que estavam próximas, ninguém ajudou. E nisso entrou essa mulher que, como você vê também, pega uma bolsa e acaba agredindo esse homem, porque, segundo a trabalhadora, ele também fez a mesma coisa com essa mulher. Ela estava dentro do carro e ele chegou próximo também, seminu, e ela foi tentar defender a outra trabalhadora. De acordo com a mulher, a Polícia Militar chegou alguns minutos depois, alguns homens correram ali atrás dele, ele fugiu e ela não sabe se a Polícia Militar conseguiu pegá-lo, Maria. Eu entrei em contato com a Polícia Militar, mas até agora eles não nos enviaram o boletim de ocorrência, não sabem ainda nos passar informações. Me prometeram que a partir da tarde eles nos passam as informações se esse homem foi pego ou ainda anda por aí, né, Maria? De cueca rasgada, aprontando aí junto com as mulheres de Balneário Camboriú. A que ponto chegamos, Maria? Volto contigo. A que ponto chegamos? Nem para escolher uma cueca que não fosse rasgada, né, Cris? Brincadeiras à parte, aí a gente sabe que é perigoso realmente isso daí, né?
esses homens à solta aí. Obrigada pelas informações, Agora Cris. aqui o cenário era na praia, Balneário Camboriú. A gente vai falar de uma outra ocorrência parecida, Maristério, um caso de importunação sexual de um sujeito que teria partido para cima de uma mulher lá em Blumenau e na FURB, né? Bem próximo ali à faculdade. Ele tentou estuprar a vítima e o PC vai falar onde que esse homem foi preso, como é que foi. Conta os detalhes pra gente, PC. Zanotto, Maristério, o crime foi registrado no dia 24 de abril. A tentativa de estupro aconteceu aqui, na rua Antônio da Veiga, região da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eram 5 horas da madrugada, quando o tarado resolveu agir. A vítima, uma mulher de 27 anos, que estava a caminho do trabalho. Em nota, a polícia afirmou que o criminoso abriu o zíper das calças ou da calça que usava, vestia, antes de agarrar a mulher pelas costas. Ela reagiu, resistiu, lutou e gritou por socorro até escapar das mãos do tarado. Ele fugiu, ela chamou a polícia. Imagens de vídeo monitoramento foram determinantes para a polícia identificar, localizar e prender o criminoso. Ele foi preso na última sexta-feira e durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia também encontrou as roupas que ele usou no dia em que atacou a mulher. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. E o que mais chama a atenção, o homem tem 34 anos, é natural de Birama e já respondia em liberdade por um crime parecido. Ele também já foi acusado, responde em liberdade por outra tentativa de estupro. Ele é acusado de ter atacado uma mulher ano passado, no bairro Itopavazinha, região norte de Blumenau. Voltamos ao estúdio. Maria Esther Zanotto. Muito obrigada, PC, pelas informações. E muito obrigado a você que esteve com a gente nessa edição de segunda-feira do nosso SCC Meio-Dia, que volta amanhã às 11 horas da manhã, porque agora chegou aquele momento gostoso de descontrair, de brincar, se divertir. Como fazer isso, Maristério? A tarde é nossa. Zanotto, deixa eu te perguntar, qual é o teu signo? Sagitário. Sagitário, bom signo, hein? Tem Sagitário. Tem hoje o horóscopo, inclusive ao vivo aí pro pessoal que quiser mandar pergunta também pro Henrique Zambelli. Estou precisando para amanhã, tem uma pergunta muito importante. É mesmo? É, mas é o Buco que vai responder. Então vem com a gente, vai começar.